Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes. De bola, B de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes Campinas. São as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B Abezona. Com o Guarani em campo, o Bugrão sonhando com o G4. Encara o Brasil em Pelotas, no Rio Grande do Sul. 8h30, a bola rola. E aqui na Bandeirantes Campinas, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para você ligado, conectado em AM 1170 da Bandeirantes Campinas, em AM 1270 da Bandeirantes Ribeirão Preto, pelo YouTube, pelo Facebook, Rádio Bandeirantes de Campinas com imagens, pelo site bandmulti.com.br e pelas plataformas digitais, o aplicativo da Rádio Bandeirantes de Campinas e demais apps. Vamos juntos neste domingão à noite, fechando a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje domingo, dia 13 de dezembro, 8h30, a bola rola, tem Brasil de Pelotas e Guarani. O Bugrão neste momento, 8º colocado com 40 pontos, uma vitória deixará o Guarani a 2 pontos do time que abre o G4, o quarto colocado nesse momento, que é o Sampaio Correia. O Bugrão bem na competição, vindo de 2 vitórias consecutivas. Já o time Chavante, nesse momento, é só o 15º colocado, segue flertando com a zona do rebaixamento e vem de 2 derrotas consecutivas. Para Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção
emoção. Em futebol na Bambam. E a partir de agora vamos girando com a equipe de Carlos Batista em AM 1170. Ao meu lado no estúdio Bandeirantes com imagens, você confere Marcos Luiz, o Cobrão, que vem chegando com as últimas do Mugrão. Grande abraço, boa noite, Marquinhos. Pra você também, Boles. Grande abraço pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. No Guarani, o técnico Felipe Conceição não poderá contar com Júnior Todinho e Vagninho, atletas que estão vetados pelo departamento médico, e Persson também, que se recupera de contusão. Marcelo cumpriu suspensão automática e está no banco de reserva. E o Brasil, o time gaúcho, Cobrão. O Brasil vem de 2 derrotas para Cruzeiro e Náutico. Neste momento ocupa o 15º lugar com 33 pontos conquistados. Thales com problema muscular. Gabriel Poveda vetado por um problema no joelho. E além de 4 jogadores que testaram positivo, são desfalques da equipe Chavante. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Bolis? Valeu, muito obrigado para você também, Marcos Luiz, o Cobrão, para comentar Brasil e Guarani, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Pezona. A Bandeirantes Campinas escala sua dupla de comentaristas. Ele já esteve lá dentro, conhece do riscado olhar técnico da Bandeirantes, Gleger Zorzin, o seu destaque. Boa noite, Gleger. Boa noite, Bolis. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, o Guarani vem numa crescente, fazendo um ótimo campeonato, encostando no G4, mas hoje tem um jogo difícil. Tudo bem que o Brasil de Pelotas está cheio de problemas, com muita dificuldade, mas jogar no Sul sempre é difícil. A expectativa é de que o Guarani possa continuar aí nessa crescente, possa continuar com essa evolução, principalmente no aspecto técnico. Eu gosto da escalação do Guarani, eu gosto da forma com que o Felipe Conceição conduz esse time, e eu tenho certeza, Bolis, que o Guarani traz pontos de Pelotas hoje à noite. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, e a sua expectativa. Boa noite, Tiger. Com apenas, boa noite, Bolis. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Com apenas 33 pontos, o Brasil está ameaçado, vem pressionado, vai para um jogo de tudo ou nada, e o Guarani pode, claro, se beneficiar disso jogando em cima do desespero, do erro, do momento difícil do adversário. Em condições normais de pressão e temperatura, jogando aquilo que vem jogando o Guarani. E o Brasil jogando aquilo que pode no máximo, dá pra gente projetar um favoritismo para a equipe de Campinas. Isso é teoria. Na prática, só os 90 minutos é que vão dizer. Este é o Tigrão, comentarista Bandeirantes, ao lado de Gleger Zorzin, para Brasil e Guarani, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Pezona. Amanhã é dia da Macaca, será a vez da Macaca entrar em campo, encara o Operário no Majestoso, e vem chegando Antônio Lupi. Oi, Lupiano, com destaque da Ponte Preta. Oi, Lupi, é com você. Oi, Bolis, boa noite, grande abraço para você e para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A delegação da Ponte Preta já está em Ponta Grossa. Amanhã, às 8 horas da noite, a Macaca enfrenta o Operário no estádio Germano Krieger. Após a demissão do técnico Marcelo Oliveira, o coordenador Fábio Moreno assume o comando da equipe de forma interina. Por enquanto, nenhum nome foi cogitado para assumir a Ponte na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o duelo contra o time paranaense, a principal novidade deve ser o retorno do zagueiro Rua Renato ao sistema defensivo da equipe. Ótimo trabalho e uma boa transmissão, Bolis. Muito obrigado, este é Antônio Lupi atualizando as últimas da Macaca, e vem chegando ele, o plantão e âncora da Jornada Esportiva Bandeirantes. Já já a bola rola em Pelotas. Alô, alô, Edu Pinheiro, grande abraço. Boa noite, Edu Zaço. Pra você também, Boris, no cacuete, eu entendi, viu? Ó, já já eu venho em dia com a bola. Em nome de Luitex, máquinas e ferramentas 2022. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Sim, olha, Brasileirão, então você curtiu aí a bela narração do Luiz Costa, Corinthians 1, São Paulo 0, o Sport ganhou, o Sport 1, Coritiba 0, 20h30 tem Vasco e Fluminense, e na Série B acabou em Ribeirão Preto. Botafogo 1, Náutico também 1. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Uma paixão nacional é o futebol. Outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo. São mais de 50 anos de tradição. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Lele, Leandro Bolle. Isso já no gramado, batendo bola. Já tem bola rolando. E aqui na Bandeirantes, da voz de Marcos Luiz, o Cobrão. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Avante, meu Bugre. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Felipe Conceição definiu, você confere aí na Bandeirantes. 27, Gabriel Mesquita. 2, Cristóvão. 53, Didi. 34, Valber. 20 para Bidu. Meia dúzia, Bruno Silva. 10, Lucas Crispim. 91, Murilo Rangel. 17, Pablo. 22, Bruno Sávio. E como a Bandeirantes antecipou, 11 para Giovani. Gabriel Mesquita, Cristóvão, Didi, Valber e Bidu. Bruno Silva, Lucas Crispim, Murilo Rangel. Pablo, Bruno Sávio e Giovani. No banco, Jefferson Paulino 12, Rafael Costa número 9, Marcelo é 15, Matheus Souza 32, Romércio 33, Eliel 36, Renanzinho 35, Arthur Rezende 80 e Rickson com a 98. Brasil, Brasil, Brasil. É, lá em Pelotas o pessoal não gosta muito que fala assim, ó, Brasil e Pelotas. É só Brasil. Porque tem um rival, né? O Pelotas. Tem o Pelotas. Então, o Brasil é definido. Rafael Martins, o goleiro 1. Felipe Albuquerque 2. Leandro Camilo, capitão do time 3. Diego Ivo 4. Alex Juan, meia dúzia. Souza 5. Bruno José. Número 7, Bruno Matias, número 8 e Mateuzinho 10. Luiz Henrique 9, Rafael Vinícius 11. Rafael Martins, Felipe Albuquerque, Leandro Camilo, Diego Ivo e Alex Juan. Souza, Bruno José, Bruno Martins e Mateuzinho, Luiz Henrique e Rafael Vinícius. Ao lado do técnico Cláudio Tencati, Matheus Nogueira, Rodrigo Ferreira, Casanotti, número 14, João Ananias, 15, Matheus Mendes, 16, Simeão, 17, Thales, 18, Welly Sol, número 19, Luiz Henrique, 20, Léo Ferraz, 21 e Marcelo com a 23. Arbitragem do jogo. O trio é mineiro, ai. Igor Benevenuto, o árbitro central. Assistente 1, Guilherme Dias Camilo e o número 2, Ricardo Júnior de Souza. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Valdemir Gomes. Eu acho que o Felipe Conceição está perdendo uma grande oportunidade de sair da casinha, de sair do quadradinho. Ele faz um grande trabalho, faz uma campanha de recuperação espetacular com o Guarani, mas poderia deixar no time o Arthur Rezende junto com o Murilo Rangel, que está voltando, e abrir mão de um atacante, entre aspas, que é o Giovani, que ele faz voltar. Ele é extremamente conservador,
tira um jogador que vinha dando balanço no time, que é o Arthur Rezende, volta Felipe o Rangel, Conceição, que é um baita de um meia. Vai lá. Ouvindo o Felipe Conceição, né, Tigrão, você está falando aí do esboço do time, a Bandeirantes antecipou, né, que o Giovani iria para o jogo já na sexta-feira, a gente trouxe essa informação. Felipe Conceição, claro, vai falar sobre a expectativa dele em relação ao futebol do Guarani para o Brasil. A final do campeonato é jogo difícil, é equipe competitiva, uma equipe bem treinada pelo Tencate, e a gente vai procurar fazer o máximo para sair daqui com a vitória. Tá aí o técnico Felipe Conceição, treinador do Guarani. Tigrão. Beleza, Marquinho. Então é o seguinte, em time que está ganhando também se mexe. Eu acho que fora de casa, com essa pressão toda, o Brasil extremamente pressionado, ameaçado de rebaixamento, ele poderia congestionar mais esse meio e manter no time o Arthur Rezende, fazendo voltar o Murilo Rangel e não voltando com o Giovani. Ele é extremamente conservador e tem dado certo. Eu espero que hoje também dê certo, mas se não der, estamos falando antes. Ele perdeu uma grande oportunidade de mudar um pouquinho a cara tática do time. E para você, Gleguer? Tigrão, a característica do Felipe Conceição, né? Mantém sempre o mesmo critério, mantém sempre as mesmas peças, muda muito pouco o time. As coisas têm dado certo. Eu tô com você, eu também teria saído da casinha, teria mudado aí um meio de campo um pouco mais povoado, ainda mais sendo um jogo fora de casa, com uma equipe cheia de problemas, você teria outras alternativas. Vamos ver na prática como é que vai funcionar. Leandro Boles. Muito bem, tudo pronto, a bola vai rolar em Pelotas, a saída com o time do Guarani, apita o árbitro. Tem bola rolando, a partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto. Vamos juntos, a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tenta Bruno José para o time do Brasil, carrega a bola perigosamente pelo meio, a defesa deu espaço, Bruno José tentou na direita, chegou bem na cobertura do Pablo, entra em quarta, tira de qualquer maneira, ficou pedindo bola, o lateral esquerdo Alex Juan, demorou para passar o Bruno José, a bola metida para fora, tem lateral para fazer a cobrança, o time do Brasil de Pelotas lá para canhota, vem para a cobrança o Alex Juan, ele volta o jogo para o volante Souza, recolheu, dominou o pé esquerdo na bola, tentou forçar por dentro, cortou Lucas Crispim, voltou para Alex Juan, entrada na grande área para Mateuzinho, dominou, dá um tapa na bola, volta para Souza, Souza recomeça lá atrás para o time do Brasil. Marquinhos, como estão vestidos Brasil e Guarani neste jogo que ocorre em Pelotas? O Guarani com o uniforme todo ele branco, né? Calção, meia, alguns até com a chuteira branca. E o time Chavante é aquele uniforme tradicional, calção preto e as camisas nas cores vermelha e preta. Muito bem, este Marcos Luiz Cobrão trazendo todos os detalhes para você, ouvinte da Bandeirantes. Domínio Giovani por time do Guarani, dá um tapa na bola, volta para Bidu. Bidu recomeça lá atrás, troca passes do Bugrão no campo defensivo, quem domina é Valber. Ele faz a abertura pela direita para Cristóvão, por dentro para Bruno Silva, de primeiro empurrou na ponta para Pablo, botou na frente, falta para cima dele. O árbitro parou, marcou na risca do meio campo, a primeira falta do jogo, Marquinhos. E aconteceu em cima do Pablo, né? Jogador que atua pelo lado direito, falta cometida pelo Alex Juan, início de jogo 0-0 em Pelotas. E a reforma do Bento Freitas continua sendo realizada, né, Marquinhos? E tá ficando bonito, né? Porque eles irão fechar todo o anel, né, na arquibancada, para ter um pouco mais de conforto para o torcedor Chavante, Boles. Isto quando, né, a torcida puder comparecer nos estádios. É isso aí. Placar de 0-0, bola para o time do Brasil. Aqui pela direita, tentativa de tabela, chega cortando, aparecendo lá atrás o zagueiro Bugrino, mas o árbitro já havia marcado a falta do Murilo Rangel. Aqui pela direita tem falta o time gaúcho para bater. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Lateral para o time do Brasil, lateral já batido rapidamente, Mateuzinho recebeu na frente, botou falta para cima dele. O árbitro parou, marcou, é falta para o Brasil bater. E leva cartão amarelo, o médio volante zagueiro Bruno Silva pela falta cometida no Mateuzinho. É lado esquerdo, perigo contra a meta do goleiro do Guarani, o Felipe Conceição. Pede calma para os jogadores do Bugre, 0-0. E cartão merecido, né, Gleguer? Mostrado para o Bruno Silva no lance onde ele chega atrasado para cima do Mateuzinho e com isso fica pendurado com menos de 3 minutos de jogo. Boles acompanha a jogada, não precisava ter dado o carrinho, né? Mas lance perigoso e o cartão bem aplicado.
Falta perigosa para o time do Brasil, placar de 0-0, vem bola na área do Bugrão. Gabriel Mesquita fica preocupado, volta para auxiliar a defesa também para ali o Bruno Sávio. Na cobrança de falta para o time do Brasil, partiu Bruno José, direto, mandou longe do gol. A bola subiu, foi embora pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Gabriel Mesquita bater. E ali tem no time chavante 2 Brunos, né, Bolis? O Bruno José e o Bruno Matias. Bruno José, que foi revelado pelo Internacional de Porto Alegre, chegou recentemente ao time chavante. Está emprestado ao Brasil. Tenta vir para o grande ataque. O time do Guarani brigou Bruno Sávio pelo alto, perdeu a bola. Só dá Brasil no início do jogo. Boa bola metida para Alex Juan. Levou para o fundo o pé esquerdo, levantou na área. Quase surpreendeu o Gabriel Mesquita, que estava saindo para cortar a trajetória da bola. A bola passou, foi direto para fora. Em mais um tiro de meta para o Guarani bater. O Rafael Vinícius esperava a bola, não Bolis. Tanto que depois ele aplaudiu o cruzamento do lateral esquerdo, Alex Juan, mas a bola passou por ele e foi embora. Só tiro de meta. A saída posicionada. Vai cobrar o tiro de meta o Gabriel Mesquita com quase 5 minutos do primeiro tempo. Ele cobra, solta o jogo dentro da grande área para o Valber. Abre aqui pela esquerda para Bidu. Aperta na marcação o time do Brasil. Bidu, um passe rasante pelo meio. Chegou em Bruno Sávio. Recolhe, domina, faz boa finta. Escapa a marcação do Rafael Vinícius. Traz a bola atrás e recomeça com Didi. Didi recolheu, dominou. Com o pé direito tem Bruno Silva pedindo. Valber abriu na ponta, jogou um tijolo para o Bidu. Mesmo assim ele controlou bem, limpou o lance, meteu na ponta para Murilo Rangel. Já no último terço do campo, pé canhoto. Outra bola, faz a inversão para o Pablo, a bola passou. Vai direto do outro lado, quase entrou ali na ambulância que marca a presença. Aliás, é obrigatório, né, Marquinhos? Sem dúvidas. Eu pensei que você fosse falar o seguinte, nem se ele tivesse hélice nas nádegas. Porque no início do jogo dá pra gente segurar um pouquinho, tá? Entendi, tá bom. Não cornetar tanto assim o jogador. Bom, beleza. A bola acabou saindo, é tiro de meta para Rafael Martins, tiro de meta já batido para Diego CH Ivo. Levanta a bola lá na frente, procurando o atacante Luiz Henrique. Chega aparecendo lá atrás, Didi fazendo corte, a bola não chega no Crispim, chega primeiro no Matheus, tentou passe atrás, Diego Ivo, abertura para Alex Juan, pressiona o Guarani, saída de bola, passe por dentro para Mateuzinho, tentou a finta, no bate-rebate, aparece fazendo corte, Bidu com o pé direito, Murilo Rangel, tocou de cabeça, desviou, Bruno Sávio, briga, acaba perdendo, vai para a alavanca, tenta recuperar, consegue, voltou para Crispim, ele tenta a finta, escapou, limpou, fintou, boa jogada, houve a falta para cima dele, mas o Guarani leva vantagem, na ponta, Pablo, pé direito, tenta o cruzamento, carimba o marcador e a bola sai, ele mostra cartão para o jogador do Brasil. E tá correto, porque ele deu a lei da vantagem na falta em cima do Lucas Crispim. A falta foi cometida, pelo menos aqui para mim, pelo Alex Juan, jogador da equipe do Brasil. E o Lucas Crispim tá caído até agora, capitão do time. 0-0 o jogo, Bolis. Ele mantém o critério, né, Tigrão? Sim, mesmo critério nos 2 cartões, um pro Guarani, pro Bruno Silva e agora pro Alex Juan. Mas segundo o Siebert, sim, Diego Ivo é o maior injustiçado da história do futebol mundial. Segundo o Siebert, joga mais do que Beckenbauer. Essa foi boa. Beckenbauer? Diria eu a você, ó, amigo Tigrão, que o nosso Siebert exagerou. Segundo o Siebert, Diego Ivo tem mais mobilidade e mais estampa do que Beckenbauer. Portanto, injustiçado, perseguido e superior a Beckenbauer. Estaria ali num nível de seleção mundial. Essa é a opinião de Siebert. Partida paralisada, o árbitro marcou a falta que o time do Guarani já cobrou com quase 7 minutos, pois não, Marquinhos? A falta foi em cima do Murilo Rangel, cometida pelo Bruno Matias. Didi, boa bola, por dentro para Murilo Rangel, recolheu, dominou atrás para Bidu, Bidu soltou o jogo para Giovani, na marginal do gramado, recolheu, dominou, puxou para o pé direito, rolou por dentro para Bruno Silva, Crispim protegeu para Rangel, um bolão para Giovani na cara do gol, vai marcar, bateu, afasta, tirou de qualquer maneira o zagueiro, mas o jogo já estava parado, parou, porque o bandeirinha marcou impedimento no ataque bugrino. Era do Giovani. Ele estava na banheira, né, Boris? E essa banheira? Que não é a boa. Eu não vou perguntar qual é a boa, porque o senhor vai dizer que é da minha casa. Claro, mas não que ela já dúvida. ficou pronta e já estou planejando do segundo imóvel. Ah, entendi. Beleza. Agora é ofurô. Tá bom. Ofurô é perigoso, hein? E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 7h40, primeiro tempo.
Brasileiro da Série B em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Bate. Placar de 0-0. Vem Guarani para enfiada com Pablo. Quica no gramado, o goleirão sai. Rafael Martins na altura da marca penal sai e fica com ela confirmando. Brasil 0, Guarani também 0, Edu. Na Série D de dado, ontem o Novo Horizontino se classificou, venceu em casa 3-0 Cascavel. Hoje, Mirassol passou e Ferroviária ficou. Mirassol venceu 1-0 Caxias, como perdeu 1-0 lá em Caxias, foi para os pênaltis. O Mirassol venceu por 3-0. E a Ferroviária de virada perdeu em casa para o Marcílio Dias por 2-1. Lá foi 0-0, Ferroviária eliminada. E aqui vem o Brasil, bola pra área, subiu o tiro lá atrás, Cristóvão. Rebote sobra pro time do Brasil com Rafael Vinícius. Volta o jogo pra Alex Juan, já amarelado no jogo. Enfiou pra Mateuzinho. Aí vale, viu, Marquinhos? Nem com hélice nas nádegas ele chegaria nessa. É verdade, você tem toda a razão, mas a intenção foi legal. Jogaram ali na velocidade do Brasil, mas a bola saiu, só tiro de meta que Gabriel Mesquita vai bater. Que no caso do nem que tivesse motorzinho de 1 cavalo na bunda. É isso que eu ia dizer, viu, Tigrão? Porque o Mateuzinho tem uma baixa estatura, então seria mini hélices, né? Vamos dizer dessa forma. Se é que existe. Mini turbo. Tem o turbo hélice, assim? Melhor? Motorzinho de pouca potência embutido na bunda. Aqui tentava o time do Guarani pelo meio, chega bem cortando lá atrás, Bruno Matias, bola recuada para o goleiro Rafael Martins. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quase 10 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Há pouco você acompanhou em rede. Ulisses Costa, ele tem o gol que o povo gosta. Trouxe a vitória do Corinthians, 1-0 diante do São Paulo, do clássico majestoso realizado na Arena Corinthians. Sai jogando Murilo Rangel pro time do Guarani, dá um tapa na bola para Bidu. Bidu recomeça lá atrás com o Didi. Ele ajeita, domina, para, prende, olha, pensa, observa, tem várias opções. Prefere a devolução para o seu companheiro de defesa. Bola solta para Valber, Valber para Bidu, encolhido o time do Brasil. Bola para Bruno Sávio, chegou atrasado o Diego Ivo, hein? Procurou o tornozelo do Bruno Sávio, acho que até aqui atingiu, o árbitro não viu, a bola voltou para o time do Guarani aqui atrás. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 10 minutos e meio. Primeiro tempo. No placar do futebol da Bandeirantes, 0 Guarani, 0 Brasil. Vem o Bugrão, Bidu, entrada na grande área, Giovani. A tabela para Murilo Rangel, de letra para Giovani. Afasta, tira de qualquer maneira Felipe Albuquerque. Manda a bola pela linha lateral. Que tapa na bola do Murilo Rangel, hein, Marquinhos? E o Giovani tá pelo menos melhor do que na outra partida. Tá se apresentando mais pro jogo. Ganha lateral, Bidu vai bater. Bidu vem para a cobrança, ele cobra pela meia esquerda para Bruno Silva, de novo para Bidu. Bidu tentou, Giovani estica a perna, mas não alcança. O passe do Bidu também não foi bom. Chega primeiro Felipe Albuquerque. Gira o corpo e tira com o pé direito. Volta, sobra ainda para o time do Brasil com Luiz Henrique. Ele tentou a finta, travou, recuperou o Guarani. Rangel. Rangel acho que não viu onde estava o seu companheiro, tocou mal, a bola saiu. É só tiro de meta para Rafael Martins fazer a cobrança. Alguma vez você já esticou e não alcançou, Bolis? Não, de forma alguma. Se eu estico, eu vou atrás e estico. Tá bom. Edu, estávamos no giro do placar, 0-0 Brasil e Guarani no Rio Grande do Sul. E gol lá em São Januário, gol do Fluminense, o Wellington Silva, 9 do primeiro tempo, Vasco 0, Fluminense 1, o Sport ganhou, o Sport 1, Coritiba 0, e na Neoquímica Arena deu timão, gol de Otero, Corinthians 1, São Paulo 0. Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele conhece o riscado, já esteve lá dentro, quase 12 minutos, placar de 0-0 e o jogo até aqui, Gleger. Jogo equilibrado, né, Bolis? Nesse momento o Guarani tem mais posse de bola, tenta chegar. Eu ia dizer exatamente isso. Precisa de uma alternância, usar um pouco mais o lado direito. Vai lá, Bolis. Vem Guarani, Pablo jogou pra área, tentava, Bruno Sávio aparece cortando defesa. Completou Alex Juan, mas a sobra é do Bugre. Bruno Silva tocou mal, foi o Cristóvão quem tentava o passe com o Bruno Silva. Recuperou o Brasil, mas na sequência perdeu. Bom corte pelo meio, a bola volta no rebote pro time do Guarani. E o detalhe no ar. Você falou do Cristóvão, Bolis. Nesta semana, o Conselho de Administração do Guarani renovou o contrato do zagueiro, aliás, do lateral, já pensando na disputa do próximo Campeonato Paulista. Já o Gleger continua no seu raciocínio, vem Bruno José, jogou pra área, a bola estava nas mãos do goleiro, mas chegou o Didi, meteu o cabeção na bola, jogou pra fora, escanteio pro Brasil bater. Didi e Valber estavam na bola, o Valber foi o último jogador a tocar, ganha escanteio, a equipe do Brasil tá preocupado, Gabriel Mesquita, tanto que Murilo Rangel e Bruno Sávio, eles vêm aqui pra área pra ajudar na marcação. Um
aliás, 0-0 o jogo. Aliás, o Valber hoje meteu uma chanca branca, né, Marquinhos? Você viu que na hora que você me perguntou sobre o uniforme, eu dei uma olhada lá no Valber, ele tava com a chuteira branca. Eu sou tradicional, gosto da chanca preta. Gosto da preta engraxada, entendi, brilhando. É muito bonito. Isso aí. Aqui vem para a cobrança do escanteio o time do Brasil de Pelotas, vem Alex. E próximo da bola também por ali, Rafael Vinícius. Alex Juan e Rafael Vinícius. Saiu Rafael, Alex, fez esquerdo, jogou para a área. Gabriel Mesquita deu um soco na bola, rebote para Bruno José. Recolheu, dominou, girou, bateu no canto, espalma o goleiro. Tem mais, Brasil, Alex Juan na área, pressão do time de Pelotas. Cruzamento para de Diego Ivo de cabeça para fora. A primeira intervenção de Gabriel Mesquita salvando o Guarani, Marcos Luiz. Esse Mateuzinho, jogador da equipe do Brasil, é muito perigoso porque foi ele que armou a jogada na conclusão do Luiz Henrique. E na sequência, o Alex Juan fez o cruzamento para a entrada do Diego Ivo. A bola passou pelo travessão, foi embora, tiro de meta batido. E um lance difícil, né, Gleger? Porque tinha muita gente na frente do goleiro, ele foi bem e espalmou para fora. Duas boas intervenções, né? No cruzamento, que ele vai, faz o soco corretamente. No rebote ali, o pessoal deu uma vacilada. E o chute aí do camisa 9, Luiz Henrique, bela defesa do Gabriel. Agora, Bolis, eu queria que o Guarani alternasse um pouco mais, né? Tá usando muito aqui o lado esquerdo, com o Murilo Rangel, Bidu e Giovani, e dá para usar o outro lado também com o Pablo. Essa alternância pode dificultar um pouco a marcação do Brasil, que é muito boa até o momento. O Giovani, todas as vezes que vai por dentro, leva perigo. E tá bem no jogo o Giovani hoje. Luitex Máquinas e Ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu. Além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site Luitex com X no final.com.br. Entregas para todo o Brasil. Confira as ofertas no Facebook, no site da Luitex. E aqui o jogo está parado. O árbitro marcou a falta do 7, Bruno José, para cima de Giovani, meia esquerda. É falta para o Guarani bater. Mas ele tá assim, ó. Eu fiz a falta? Quando? Cara de pau, o José, hein? Mas ele derrubou o Giovani, né? O Giovani tinha o domínio da bola, tabelaria com o Murilo Rangel, mas aí acabou sendo derrubado o 11 do Guarani. E o Murilo Rangel junto com o Lucas Crispim perto da bola. Guarani atacando a esquerda do seu rádio. Se estivéssemos com base no tobogão, o Bugrão estaria atacando o brinco pro gol do portão de entrada no seu estádio. Tem falta para bater. Guarani buscando se aproximar do G4. E uma vitória fará com que isso ocorra. Tem falta perigosa para bater. 0-0. A nação alviverde ligada no futebol da Bandeirantes. Partiu para a bola, Crispim, pé direito, levantou a meia altura. Aparece fazendo corte. Bruno José na entrada da grande área. Volta para o Murilo Rangel, não pode perder aí não. Bruno José apertou, ele soltou, curtinho, quase perdeu, mas não perdeu não. Cristóvão consegue o passe pelo meio. E o Giovani, aliás, o Bidu do meio campo, recua para o goleiro Gabriel Mesquita. Tigrão, e o jogo quase 16 do primeiro tempo. 0-0 em Pelotas. Já o Tiger, aqui vem para o campo de ataque, Lucas Crispim carrega, a bola soltou na ponta, já o Tigrão, domina Pitu, pé esquerdo na bola, levantou, esperando a falha do adversário, que acabou não ocorrendo, recupera, sai jogando o time de Pelotas. Pois não, Tigrão? Não, jogo bastante interessante, um jogo equilibrado até agora, mas a gente percebe, e era previsto isso, que o Brasil numa situação complicada na tabela e jogando em casa, e já numa fase aguda da competição, que ele toma a iniciativa. Só que o Guarani não se deixa envolver por essa pressão. O Guarani, com a bola, também trata de jogar e isso deixa o jogo bastante agradável, mas até agora com poucas chances. Já são quase 17 minutos e uma partida onde o equilíbrio dá o tom e o Guarani parece que começa a se achar, parece que começa a se ambientar melhor dentro da partida. Vem para o Guarani, aqui na direita, cruzamento do Pablo para Rangel, falhou a defesa, sobrou para Murilo Rangel, ele tentava a finta, aparece cortando a defesa, insiste o Guarani no bate, rebate, o jogo está parado. Ele pega a falta do Bidu, está caído Mateuzinho, jogo parado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 17 minutos gravados, primeiro tempo. Você ligado na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, no YouTube da Rádio Bandeirantes de Campinas, também pelo Facebook. Obrigado pelo carinho, pela audiência neste domingão, horário diferente, o domingão
Horário das 20h30, onde o jogo começou. Normalmente hoje é o dia da redonda, o dia da missa, enfim. Mas a rapaziada está curtindo o futebol da Bandeirantes. Da redonda? Marquinhos pegou o microfone. É pizza, né, Marquinhos? 8 pedaços. Tá bom, entendi. Aliás, qual é a sua preferida, hein, Marquinhos? Eu gosto da calabresa acebolada. E já eu trago uma dica para você, por ouvinte da Bandeirantes. 0-0, Edu Pinheiro. Ah, sim, olha, é o seguinte, por falar em Ribeirão Preto, hoje terminado, encerrado, Série B, Botafogo 1, Náutico também 1. Descarregando aqui o nosso WhatsApp, não, deixa eu descarregar a bola, isso, ó. Giovanni Crislane do Jardim São Domingos, o Jonas de Jesus, grande ouvinte, o Valdir Junqueira, o Tião de Montemor diz que vai ser 3-1 Guarani. Alô, José Teixeira, Jardim Paussurama, aqui de Campinas, é próximo do Shopping das Bandeiras, e tá valorizado com o BRT, hein, Zé? Diz que vai ser 2-1 pro Guarani. E de Lençóis Paulista, o Aloísio e a Lucilene, o nosso muito obrigado. Aliás, conheço Lençóis Paulista, estive lá nos últimos anos em competições, né, competições esportivas, muito legal, uma cidade bastante acolhedora ali na região de Bauru, enfim, a rapaziada curtindo, obrigado pelo carinho, pela audiência. Sabe quem está nos ouvindo também, Marquinhos? Quem? É a Elaine. Ah, é? Lá em Birigui. É mesmo? Birigui, longe, cara. hein? É a terra de Reinaldo Genequini. É. Traz a informação interna aqui, Gleger Zorzinho. Aqui vem para o campo de ataque, Luiz Henrique no meio da rua, bate mal. A bola passa à direita. Gabriel Mesquita caiu daquela forma protocolar. A bola saiu à direita e é só tiro de meta, Cobrão. É para valorizar um pouquinho, né? A posse de bola, ganhar um pouco de tempo de jogo. O Guarani, um empate fora de casa não é descartado como um bom resultado não, viu, Bola? Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aquele aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. 0-0 placar do jogo em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Você ligado no futebol com a equipe de Carlos Batista. Valber tenta a bola esticada na ponta para Murilo Rangel. Sobe e tira Felipe Albuquerque. Manda a bola pela linha lateral. Lateral para o time do Guarani. Pidu vem para a cobrança. Pede bola o Rangel. Ele prefere passe a Bruno Silva. Giovani no triângulo para Pidu. Entrada na grande área para Bruno Sávio. Consegue o passe de primeira para Bruno Rangel. Para Bruno Sávio. Boa trama. Vem para o Bugrão. Pidu dominou, girou para Bruno Sávio. Pé direito. Vem a bomba para fora. Passa à esquerda. Olha, muito perto do ângulo da gaveta, lambendo a trave, a paulada do Bruno Sávio. Por muito pouco, o Guarani não abre o placar, Marcos Luiz. Ela fez assim, ó, lambeu, né, Boles? O poste esquerdo do goleiro Rafael Martins e na melhor característica do Bruno Sávio, que é esperar a saída do goleiro para tentar surpreendê-lo. A bola saiu, tiro de meta para o Brasil, 0-0. Saída errada do Rafael Martins, de graça lateral para o time do Guarani, 0-0 o placar do jogo. Boa oportunidade criou o Bugrão agora. Pablo com peito para Cristóvão, lá pela direita, tentou a finta, dividiu, chegou na marcação, ele chegou atrasado, a bola acabou saindo. Além de ter cometido a falta também o Cristóvão, tanto é que ele vai lá, levanta o seu companheiro de profissão, Alex Ruan. O jogo está parado com posse de bola para o time Chavante. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Tem também ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, de banho e muito mais. Diz que entrega no WhatsApp 999471980. Boris. Fala, Edu. Deixa eu corrigir aqui, o Tião manda um abraço pra você. Eu falei que é de Montemor, não, eu falei que é Monte Alto. Como é que é, Tião? É Monte Alto e não Montemor. Alô, Tião, é de Monte Alto. Um abraço, obrigado, Tião. É isso aí, valeu, Tião. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Está curtindo o futebol da Bandeirantes. Vem para Pidu, para Rangel. Cabe o tiro, pé canhoto, a bomba. A bola subiu, foi embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta para o Brasil bater. É uma determinação do Felipe Conceição. Deu para a gente perceber ali, Boles, que ele falou chuta, chuta. E sempre que tiver oportunidade, os jogadores do Guarani irão fazê-lo, né? Foi assim que aconteceu com o Murilo Rangel. E o Guarani realmente vem se utilizando deste artifício, chutes de longa distância. O do Bruno Sávio passou muito perto do Murilo Rangel, a bola subiu. Mas é uma boa oportunidade, né, meu caro Gleger Zorzinho? Sem dúvida, né, Boles? Na última partida, o Guarani fez 3-0 na equipe do Operário, com a maioria dos gols chutes de fora da área, né?
né? Aquele chute do Crispim com o rebote do goleiro, que o Bruno Sávio fez, o próprio chute do Crispim também. É uma artimanha boa, porque o Guarani finaliza muito bem. Isso aí é estratégia de jogo do Felipe Conceição. Guarani para ataque com o Bruno Sávio, entrada na grande área, cortou, limpou, fintou a Pablo, bico da grande área, passou o Cristóvão, passo para o Crispim, mas é a devolução do Crispim para o Cristóvão, não foi bom. Recuperação jogando o time do Brasil. Pressionado, Alex Juan, tirou, se livrou da bola, voltou de graça para o Cristóvão. A bola bate, rebate, volta para o Guarani, com passe de bola, Bugrão. Passe 23, 0-0 o placar do jogo. Bidu soltou na ponta para Giovani, Giovani parou, prendeu, segurou. A Bidu vai arriscar dali, ele arriscou, a bola foi amortecida porque bateu nas costas do Rafael Vinícius e aí ficou fácil para o goleiro. Ponto 10, restaurante, agora com WhatsApp direto para o seu pedido delivery. Tem a pizza que você pode pedir pelo 19 97410 6068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas. Peça pelo WhatsApp 19 97410 6068. O delivery do Ponto 10 restaurante entrega para você. Aqui vem para o time do Brasil com o Felipe Albuquerque, foi lançado, chega bem na cobertura, Bidu coloca a bola para fora, o árbitro está apontando escanteio para o Brasil bater. O Bidu não quis saber de brincadeiras, meteu a bola para fora, cede escanteio para a equipe do Brasil, tá chegando ali o Mateuzinho também perto da bola, escanteio para a equipe Chavante. Mandando um abraço para Robertinho, Robertaço, Roberto Constantino está nos ouvindo, viu, Marquinhos? Parceiro demais, Roberto Constantino, Cláudio Corrente, grande essa rapaziada Roberto, que está sempre curtindo a Rádio Bandeirantes. Grande Roberto Constantino, um abraço. Aqui parceirão. tem escanteio para bater o time do Brasil, placar de 0-0 com 24, sai lá da esquerda, vem aqui para a direita, Alex Juan, vai jogar, tá dentro, 0-0, parte para a cobrança fechadinha no primeiro pau, Gabriel Mesquita dá um passo para trás para fazer a defesa, tenta a reposição rápida, mas o Bruno Matias ficou na frente dele, o árbitro não marcou a falta não, já se levantou o Gabriel Mesquita, aí a reposição mal feita, de graça, recupera a bola, volta de graça para o time do Brasil, Tigrão, quase 25, 0-0 e o jogo, Tiger. O Guarani joga com um volante só, né? Ele deixa o Bruno Silva mais plantado. Murilo Rangel faz uma meia pelo lado esquerdo. O Crispim, a outra meia pelo lado direito. Mas o Guarani não tem aquele ímpeto, né? Ele, pelo menos até agora, nesses 24, quase 25 minutos, ele não tem aquela volúpia, por exemplo, da última partida que vimos contra o Operário. O Guarani joga numa cadência, espera o momento, não tem muita pressa, não solta muito os laterais, o Pablo participa pouco do jogo. E o Brasil, um time limitadíssimo, aparentemente tem uma presença maior. Mas de criação, de lance agudo, de alguma coisa mais importante no jogo, também até agora absolutamente nada. Eu acho que o Guarani administra, vai minando as energias físicas do Brasil e a qualquer momento, por ter um time tecnicamente superior, encaixa uma bola e mete na rede. Jogo muito bom para o Guarani diante da fragilidade técnica e do desespero psicológico da equipe pelotense. Aqui tenta o Guarani com Bidu pela canhota, marcado pelo Bruno José, carrega a bola, passou pedindo Rangel, pum, a bola para ele, linha de fundo, prepara o cruzamento, carimba o adversário, a bola bateu no Felipe Albuquerque, carimbado Albuquerque, lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. 25:40, 0-0 o placar do jogo, é a Pezona, 28ª rodada, o Guarani tem 40 pontos, está a 5 do Sampaio Correia, que nesse momento é o 4º colocado, ou seja, vencendo, diminui para 3 a diferença. Vem para o Bugrão, domina Giovani, meia esquerda, levantou, ou um mini levantamento, né? Não foi levantamento, bola meia altura, o Diego Ivo cortou de cabeça, a bola volta para o Guarani, agora tentando pela direita, bola para Cristóvão, Crispim por dentro a Bruno Silva, recolheu, dominou na marcação, Mateuzinho dá um tapa na bola, volta para Crispim, pois não, Tigrão? O Guarani subiu drasticamente as suas linhas. Nesse momento começa a pegar o Brasil já dentro do campo da equipe gaúcha. Ou seja, Guarani subindo a marcação, tentando meter pressão, induzindo o Brasil a erros. É o melhor momento do Bugre até agora dentro da partida, pelo menos em termos de posicionamento, acreditando que faz o gol a qualquer momento. Vem embora o Guarani de novo, corta-luz do Crispim, a Bruno Sávio, falta pra cima dele. Falta cometida pelo mito, Diego Ivo, o jogo está parado, é falta perigosa pro Guarani bater. Eu tava esperando aqui qual adjetivo que você daria pro Diego Ivo. Gostei, na falta que ele cometeu em cima do Bruno Sávio, e ele assim na maior cara de pau, mas viu?
Pô, eu fiz a falta. E Diego Ivo tá reclamando até agora. Bruno Sávio caído. Lucas Crispim já se prepara para fazer a cobrança, Boles. Não foi aquela falta, né, Tigrão? Foi a falta. Fala aí, Tiger. Diego Ivo amanhã estará em São Paulo, estado de São Paulo, em Jundiaí, e vai almoçar na casa de Siebert, lá no bairro Engordadouro. E assim que acabar o futebol aqui na Bandeirantes, vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E Saci Tintas, vai pintar? Então pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Falta perigosa pro Guarani bater. E o Lucas Crispim tá por ali, tem o Bidu, tem o Murilo Rangel. Dali acho que é para Crispim, hein, Bolis? O último que arrumou a bola foi o Crispim. Parte para a cobrança, pé direito no capricho, passa por sobre o gol e vai embora. Já estava saindo para comemorar o capitão Lucas Crispim, que tem a 10 estampado na camisa, buscando o ângulo direito do goleirão que voou, mas não chegaria. A bola subiu e foi embora pela linha de fundo, Marquinhos. Por sorte, a bola passou pelo travessão e foi embora, porque ele não conseguiria chegar na bola. A velocidade da bola maior do que a sua explosão. Melhor saiu, tiro de meta, 0-0 o jogo. Agora, Gleger, o Guarani tem mais finalizações, tem mais posse de bola, fica com a bola, encurrala o adversário, mas precisa logo marcar o gol, hein, Gleger? Exatamente, né, Bolis? Precisa encaixar ali uma bola. Eu gosto da movimentação do Bruno Sávio. Você vê que ele busca o espaço, sai ali no setor. Tem a dupla de zaga do Brasil aí, é muito pesada, né? O Diego Ivo, o Leandro Camilo, são jogadores pesados. Então essa mobilidade, o Giovani, o Pablo precisa aparecer um pouco mais, né? Tô dizendo isso desde o meu primeiro comentário. Crispim começar a aparecer lá pelo lado direito também, para ter essa alternância de ambos os lados. Agora vem o time do Brasil com Rafael Vinícius, entrada na grande área, empurrou para Alex Juan, corta Pablo. Acompanhando o apoio do lateral esquerdo do Brasil, corte potencial de Pablo. A bola volta para Crispim na contraofensiva, ele limpa o lance, recua com Pablo, que tirou de qualquer maneira. Rapaz, a bola caiu em cima de um saco de cimento ali, Marquinhos. No meio da reforma, né, Bolis? No meio da reforma, aquele lance limpa trilho. E aí ganha tempo, sem dúvida, o Guarani. Lateral para o time do Brasil bater. Você disse antes do jogo em off aqui, e eu trago para o ouvinte, que nesse momento o estádio, como você ressaltou, né, informou, ele será fechado, o anel, todo o anel, depois da reforma do lado das cabines de rádio e televisão. Mas nesse momento parece realmente o estádio do Mogi, né? Do Mogi Mirim. Alguns prédios ali, alguns torcedores do Brasil estão assistindo a partida. E é claro, a temperatura lá é agradável, né? O nego tá dando um tapa no beijo também, né, Bolis? Ô, rapaz, hoje além da redonda, clima natalino chegando. Pra quem gosta, hein? Algumas pessoas já entrando de férias, a partir de amanhã já é 2021 para alguns. E pro Guarani não, né? Porque tem uma sequência, uma maratona de jogos, né, Marquinhos? Eu vou até, depois desse lance, dá pra falar, Bolis. O Guarani joga agora, depois na quarta-feira contra o Confiança, essa partida será às 7h15 da noite. No outro domingo, pela 30ª rodada contra o Figueirense, depois joga contra o Sampaio Correia, contra o América e aí o derby no dia 5, já no ano que vem. Já em 2021, em uma terça-feira. Aqui bola para o time do Guarani com Didi Avalber. Recolhe, domina no círculo central, vem carregando, vem progredindo, passando as largas, enfiou na ponta com Pablo. Ameaçou ir para a área, mas voltou, bola com Pablo. Recolheu, dominou, vem a passagem do Cristóvão, passe curto para Cristóvão, que procurou o Pablo, chegou na marcação, Mateuzinho. Aperta e recupera, deixa para Alex Juan, que tira de qualquer maneira com o pé esquerdo para Mateuzinho, a bola bateu no braço do Mateuzinho. O árbitro apitou, mas antes ele marcou a falta pro Brasil. Falta pro time de Pelotas bater. Não, marcou realmente o toque no braço do Mateuzinho. E tá certo, né? Porque o toque aconteceu, o Mateuzinho tentou dar uma desperto, falando que foi derrubado, mas no lance anterior o árbitro já havia impugnado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Guarani para ataque com Giovani apitou pela meia esquerda, recolheu, dominou, um bolão na canhota para Murilo Rangel, pé esquerda, a bola jogou direto, a bola passou, vem o toque, afasta de qualquer maneira o zagueiro, quase o gol contra, a bola voltou ainda para o time do Brasil, Felipe Albuquerque, Bidu tenta tirar, não consegue, quem tira é Felipe Albuquerque, volta com o peito do Didi por dentro para Bruno Silva, recomeça aqui atrás com o Valber, confirmando agora com 31, quase 32, primeiro tempo.
tic-tac do tempo no embalo desta emoção. Eu confirmo para você, ligado no futebol da Bandeirantes. Série B, abençoa na 28ª rodada em Pelotas. Brasil 0, Guarani também 0, Edu Pinheiro. Um abraço pro Roque lá da Polícia Rodoviária. Aliás, é o único da Polícia Rodoviária que usa binóculo à noite. E o seu pai, Olindo Gomes, bugrino fanático. Alô, seu Olindo, segura aí. E o Marcos do Flamboyant e a filha Isabela, também bugrinos da pele até o osso. Deixa eu ver aqui, olha, de Nova Prata, Rio Grande do Sul, Antônio Mendes está torcendo para o Brasil de Pelotas. Olha o seguinte, hein? Copa Paulista hoje. Marília 3-15-1. Não, esquece isso. Quarta-feira tem que reverter, né? Tem que ser no mínimo 2 gols de diferença para ir para pênalti. E um tal de Gustavo Nescau do Marília marcou 2 gols. Quanto foi, Edu? Esquece isso, pô. Copa Quanto Paulista. foi, Edu? Tigrão, Marília 3, 15 de Piracicaba 1. Que vergonha, hein? Agora tem o jogo da volta em Piracicaba. Eu vou falar um negócio pra você. Não tem VAR, não. Ô, Bolis. VAR pra... Vou falar pra você. Ô, Boli, tem o Vardemir. Não quer o Vardemir Esse Gomes? aí é bom, esse é fera. O problema é, né? Bom, deixa pra lá. Ô, Tigrão, escuta essa aqui, você vai gostar, ó. O Bolis perdendo pra Coxinha, vai ganhar de quem? Olha o cruzamento para a boca do gol do Guarani, afastou, tirou a defesa, rebote, Bruno José, dominou, limpou, pé direito, atenção, bateu no canto, a bola foi desviada e entrou! Gol! Do Brasil! Luiz Henrique tem a 9 estampada na camisa. Da bola alçada na área, a defesa tirou, mas o rebote de novo ficou para o time do Brasil. E o Luiz Henrique dominou, centroavante, mas saiu da área. Ele dominou, escapou do primeiro, escapou do segundo, clareou e na entrada da grande área bateu pro gol. A bola desviou, me parece que no Valber, e matou o Gabriel Mesquita. Aperta o placar em Pelotas. O gol é de Luiz Henrique. Na marca de 33, primeiro tempo tá registrado. Faz a festa o torcedor do Chavante. Brasil 1, Guarani 0. E o detalhe do gol, Marcos Luiz. Houve falha na marcação, né? O Luiz Henrique estava livre lá do outro lado. Ele teve a tranquilidade, como você narrou, de sair da área para criar o ângulo e no arremate surpreender o goleiro Gabriel Mesquita. A bola desviou no zagueiro do Guarani, enganando o goleiro. 1-0 para o Brasil. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Kleger Sorcinho, Luiz Henrique pegou o rebote, dominou, limpou, fez o que quis, bateu pro gol, a defesa demorou para chegar. O Brasil abre o placar em Pelotas, Kleger. 2 erros, né, Bolis? O primeiro, a zaga ficou muito dentro, né? Tem que sair. Nesse momento, a hora que tem o corte, o primeiro corte ali, tem que sair, diminuir o espaço. E o Guarani já teve um problema naquela defesa do Gabriel Mesquita no começo da partida, que teve problemas ali no rebote. Ou seja, tem que ter a marcação. Alguém tem que estar ali naquele rebote, não pode ter a liberdade que teve aí o Luiz Henrique. Claro que houve o desvio, sem chance pro Gabriel, mas o Guarani, no momento que estava bem na partida. Olha o Bidu na esquerda, vem o cruzamento, Bruno Sávio de cabeça na trave! Ela toca no pé da trave, não entra na sequência, o zagueiro tirou. Por muito pouco, Bruno Sávio imediatamente após o Guarani sofrer o gol, não empata, Marcos Luiz. E o cruzamento foi do Bidu, aqui na esquerda. Ele ganhou no costado do Felipe Albuquerque e fez o cruzamento. Escanteio para o Guarani, Murilo Rangel. Bate no curto, Pablo tentou o cruzamento, a bola desviou na zaga, não chegou dentro da área, voltou no rebote, Cristóvão no meio da rua e jogou lá na galera que assiste o jogo na sacada. É só tiro de meta para o Brasil bater. Você sabe que tem uma história, uma vez Marcos Luiz estava a caminho de Pelotas, dirigindo ali tranquilamente, parou no pedágio para pagar o pedágio, a moça falou assim: o senhor está sem a placa do carro. Eu falei, como? Ela falou, o senhor está sem a placa do carro. Perdi a placa do carro na estrada, Bolis. E é longe, hein, o caminho, Porto Alegre a Pelotas. Dá 3 horas, 3 horas e pouquinho. Com curvas sinuosas. Sim. Uma dificuldade enorme. Marquinhos disse para a moça o seguinte, se você não me caguetar, na volta trago um docinho pra você. Mas não teve jeito. Não teve jeito. Ela falou, o senhor, por favor, encoste ali e nós iremos providenciar a ajuda. Aí chegou o guinchão, levou o carro embora. Sem placa na rodovia, aí não dá, né, Marquinhos? Não teve jeito, perdi, mas aí a locadora já trouxe outro carro, tranquilo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você.
Quase 37, primeiro tempo. Em Pelotas, noite de Bezona, noite deste domingão. Você ligado no Futebol da Bandeirantes pelo YouTube, pelo Facebook. Valeu, galera. Obrigado pelo carinho, pela audiência com imagens. Pro time do Brasil, 0 pro Guarani, Edu. Então, o Guarani perdendo, fica com 40 pontos, é o 8º colocado. A diferença do Guarani para o 4º colocado, que é o Sampaio Corrêa, que tem 45, diferença nesse momento de 5 pontos, hein? Alô, Nardão. Nardão, manda um abraço pro Boi Buco do Esmeraldina, de Amsterdã, que chique, o Antônio. O Antônio é o único Antônio na Holanda, hein? Obrigado, Antônio. O Paulo Guimarães, lá de Santa Fé do Sul, em São Paulo. O Rogério de Sumaré, manda um salve para guerreiros da tribo. Um abraço para vocês. E a Beth, Eliana e o Edson Marinello. Edson Marinelli. Muito obrigado. Aliás, você participa conosco através do WhatsApp 971021493. É o WhatsApp do Futebol da Bandeirantes. Fala, Tigrão, 1-0 Brasil. O Guarani tá diferentão, né? Parece que não ganha a segunda bola. Tá, tudo bem, cabeceou uma bola na trave agora, mas o Brasil tá correndo mais do que o Guarani, né? Sei, parece meio pernas pesadas. Tem que entrar no jogo, pô. Tem mais time, tem mais individualidades. Faz uma campanha absolutamente superior. Mas diferentão hoje o Guarani, hein? Parece que a viagem de Porto Alegre até lá em Pelotas, de queixo duro, deixou os caras com a perna meio emboladinha, né? Com a perna meio contraída, não sei. Pesado o Guarani, pesado, lento, meio que assim, sabe? Vamos lá, mas não tem aquela vibração, aquela explosão, aquela mobilidade. O Brasil com mais tesão de jogar. Aqui vem bola o time do Brasil pela direita, Felipe Albuquerque dominou, tentou cruzamento, aparece cortando o Bidu, desvia, mete a bola pela linha de fundo, é escanteio pro time do Brasil bater, quem cortou foi Giovani. Sim, Giovani fez ali o corte providencial a favor da equipe do Guarani, ganha escanteio, o Alex Juan, que já tem cartão amarelo, vai para a cobrança. E o Giovani aproveitou para amarrar a chuteira do pé direito. Vem para a cobrança, o Alex Juan saiu, deixou para o Felipe Albuquerque, o lateral direito. Vai jogar da dentro, quase 40 minutos aqui para a direita. Levantou, cruzou para a área, falhou a defesa, não tirou, voltou para Leandro Camilo. Domina, limpa o lance de novo. Deixou para Felipe Albuquerque, tenta o cruzamento, aparece Bruno Safio desviando. Mete a bola para fora, lateral para o time de Pelotas. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Albuquerque na área, Leandro Camilo tentou desvio de cabeça, aparece fazendo corte, metendo para fora Valber. Bruno Silva por ali também estava no lance, foi ele quem desviou por último. É mais um escanteio para o time do Brasil bater. E tenta orientar, colocar ordem na casa, o experiente volante zagueiro Bruno Silva. Novamente escanteio, Felipe Albuquerque com a perna direita na bola. À direita do seu rádio, com 40 minutos, primeiro tempo, 1-0 para o Brasil. Vem Felipe, levantou a meia altura, mergulha, faz o corte Bruno Sávio. Vai voltar no rebate para o Giovani, ele vai brigar, já houve a falta para cima dele do Souza. O árbitro marcou, o jogo está parado. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, a terra querida de Dona Margarida, Americana, Princesa Tecelã, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site Luitex com X no final.com.br. 1-0, Brasil vence em Pelotas. 28ª rodada da Bezona. Bidu empurrou o jogo para Rangel. Rangel para Bidu, falta para cima dele. Merecia até um cartãozinho ali pro Rafael Vinícius, não merecia não, Marquinhos? Mas o árbitro vai segurar, né? Na base da experiência, não deu cartão pro jogador número 11 do Brasil. Igor Benevenuto de Minas Gerais é o árbitro quem comanda até aqui. 1-0 pro time do Brasil, para cima do Guarani. Bogrão não desiste no finalzinho do primeiro tempo, já o intervalo, Bandeirantes. Comando de Edu Pinheiro, tem falta para bater. Murilo Rangel posicionado, pega em outra bola, vai jogar, tá dentro. Valber, Didi, Bruno Silva na área. Jogadores altos do Guarani na boa estatura vão para a área. Rangel, pega em outro, levantou, cruzou no segundo pau, toque de cabeça pro meio da área, foi desviada. Bruno Silva tentou o toque de cabeça pro meio da área. A bola foi desviada para fora em escanteio pro Guarani bater. Tava ali o Leandro Camilo também, Boles, e o desvio foi do jogador do Brasil. Ganha escanteio a equipe do Guarani.
Tá chegando ali na cobrança o Pablo, não. Lucas Crispim vai bater. Zagueiros prosseguem dentro da grande área. O Guarani colocando cinco jogadores dentro da grande área do Brasil. Partiu Crispim, levantou a meia altura de novo. A defesa tirou, rebateu. Voltou a sobra para Cristóvão. Já meteu na direita com Pablo. Dominou, pé direito no fundo para Lucas Crispim. Levantou, prefere a finta, escapou, limpou, cruzou para a boca do gol. Vem o desvio. Diego Ivo. Foi o último a desviar, meteu para fora em mais um escanteio. Aperta o Guarani. Tá vendo? Você fica cornetando o Diego Ivo. Outra vez ajudou a equipe do Brasil, meteu para fora. Escanteio a favor do Guarani. Agora é Murilo Rangel que tá chegando por ali. 42, o Guarani aperta, tem escanteio para bater da bola parada, mas tem que caprichar, Vem Murilo Rangel para cobrança. Pé esquerdo na bola, vai jogar, tá dentro aqui na canhota. Autorizado, Murilo levantou para a boca do gol. Afasta, tira a defesa, chegava o Valber. Abra falta, rebate para Bidu. Bidu colocou no terreno para Cristóvão. Forçou na ponta, girou para Murilo Rangel. Passa pedindo Bidu. Rangel tentou para ele, bateu no zagueiro, voltou para Rangel, se enrolou no lance, insiste, vai para recuperação na força física. Tentou de novo, mas a bola não chegou. 3 vezes tentou Murilo Rangel, passe para o Bidu, a bola não chegou. E agora tirou ali para mim, a bola saiu. Felipe Conceição reclamou, o árbitro mandou seguir. Melhor para o Guarani que recuperou. Bola para Didi, empurrou para Rangel, forçou na ponta para Giovani. Foi para o fundo Bidu, tentou Giovani, passe errado. Entre quarta, tira Souza. Souza, Bruno José, chegou na cobertura Bruno Silva. Desvia, mete a bola para fora, cedendo lateral para o time do Brasil. Ponto 10 Restaurante, agora com WhatsApp direto para o seu pedido delivery. 19-97410-6068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas. Peça pelo WhatsApp 19-97410-6068. O delivery do Ponto 10 Restaurante entrega para você. Gleger, finalzinho no primeiro tempo, Guarani esboça uma pressão, busca o gol de empate, Zorzinho. Mas o Brasil abaixou as suas linhas, né? Faz ali uma malha de marcação, 2 linhas de 4. É muito difícil, né? E o Guarani tentando. Tem que ter um pouco mais de calma, né, Boris? Tocar um pouco mais, inverter os lados, ter essa alternância do lado esquerdo, pisa na bola, vira para o outro lado, para tentar pegar aí num desencaixe de marcação uma bola metida para os homens de frente. O Brasil agora marca mais do que quando estava 0-0, porque agora está 1-0, né? Baixou a linha e agora manutenção de resultado. Tá difícil para o Guarani, que precisa ter um pouco mais de atenção, principalmente na transição meio de campo-ataque. E fica mais difícil agora porque o Bidu dominou mal, chegou para fazer a falta, fez a falta o Didi e o árbitro está com o cartão, vai mostrar para o zagueiro Bugrino. Marquinhos. E o cartão será aplicado para o zagueiro da equipe do Guarani, mas o Didi, ele não está pendurado, Boles. Os jogadores pendurados no Guarani, o goleiro Gabriel Mesquita, o meia Murilo Rangel, são os titulares hoje, além do Arthur Rezende no banco. Falta cometida em cima do autor do gol, Luiz Henrique. Gol que vai dando a vitória para o time do Brasil. Marquinhos, você sabe que para ter um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, tem que ter Café Moraes. O café forte por natureza. Aqui vem para o time do Brasil, Alex Juan caiu dentro da grande área, não houve nada. Não nada, hein? Se jogou na disputa ali com o Cristóvão e a bola ficou no rebote para o goleiro Gabriel Mesquita. E para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229. Acesse cafemorais.com.br e conheça muito mais. Aqui tenta o time do Guarani com Bruno Sávio. A bola bateu num joelho, no outro e facilitou o corte do Leandro Camilo. Falhou o Bidu, voltou para Luiz Henrique, partiu para cima da marcação do Didi, que já tem cartão. Ele carrega a bola, leva para a linha lateral, 45. Finalzinho do primeiro tempo, ainda Luiz Henrique faz uma graça, pisa na bola, fez a finta, marcado por 2. Controla a bola, volta o jogo para Felipe Albuquerque, que recomeça com Leandro Camilo, capitão do time do Brasil. A inversão para Diego Ivo, ele ajeita, termina na quarta zaga, fez o passe para Alex Juan, recolheu, dominou, puxa a bola para canhota, empurra por dentro para Souza. Souza dá um tapa na bola lá atrás para Diego Ivo. Leva a bola para a linha lateral, levanta com o pé esquerdo, tentando o Mateuzinho. Não foi para a bola, o Valber na sequência foi fintado, mas o árbitro já havia marcado uma irregularidade do ataque Chavante. O jogo está parado, ele marcou impedimento, né, Marquinhos? Toque no braço. Não, deu toque no braço do jogador do Brasil. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. A Avenida Alberto Medal João 303 do Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. Mais 2. Vamos a 47, já Edu Pinheiro assume o futebol da Bandeirantes Campinas.
comandando o intervalo Bandeirantes Campinas. Domina Cristóvão, ele ajeita, domina, pisa na bola, empurrou por dentro para Bruno Silva. A inversão, da direita para a esquerda, a bola chega no zagueirão Didi. Didi meteu na ponta para Bidu. Bidu recolheu, dominou, encara o Bruno José pela meia de calcanhar, o toque do Giovani, bom toque de bola. Apareceu Pablo, voltou para Bidu, tenta o cruzamento, carimbo, Felipe Albuquerque, que chega para tentar evitar a saída, mas não consegue. Ainda dá tempo do Guarani buscar o gol de empate no finalzinho do primeiro tempo. 0 para o Guarani, 1 para o Brasil. Coincidências que só o futebol nos aplicam, né, Boris? É. Olha aí de onde é a caneta que o Marquinhos está trabalhando. Aí, ó, de Pelotas, Rio Grande do Isso Sul. aí. Aqui o cruzamento para a área, tira a defesa, voltou para Cristóvão, Bruno sabe para Cristóvão, bateu no canto, espalma o goleiro. Na tabela, Cristóvão cara a cara bateu com o pé direito e o Rafael Martins faz uma grande defesa para salvar o time do Brasil. Quando apita o árbitro, termina o primeiro tempo. Último lance da primeira etapa foi do Guarani, a finalização de Cristóvão, mas quem vence é o Brasil. Gol de Luiz Henrique aos 33. Brasil 1, Guarani 0. A bola parou de rolar em Pelotas, Edu Pinheiro. Tô anotando aqui, cara. Essa foi lance 6, viu, Serginho? Lance 6, grande defesa do goleiro do Brasil aí, o Rafael Martins. O Rafael Martins tomou aquele gol do Rafael Sobes, hein? Do Cruzeiro, do meio da rua. Foi do meio da rua. Foi ele que tomou. Ficou meio desnorteado aquele dia, né? Tomou um gol daquele lá. Não é fácil, não, hein? Para a defesa eu tenho duas aqui. Zorzin jamais tomaria. Ah, não, Zorzin jamais tomaria, não. Não tomaria. Oi, Marcos Luiz! Oi, Edu. Os jogadores estão deixando o gramado. O técnico Felipe Conceição pedindo para que os atletas saiam rapidamente. O Guarani, segundo o próprio treinador, terá que mudar a sua postura para este segundo tempo. Inclusive, Edu, ele que tem no banco de reservas, caso queira fazer modificações, Rafael Costa com a número 9, o Marcelo com a número 15, o garoto Matheus Souza com a número 32, o zagueiro Romércio 36, o lateral da base, aliás, o Romércio 33, o lateral da base, o Eliel com a número 36, Renanzinho, forjado lá nas categorias de base com a número 35, Arthur Rezende, experiente jogador do meio-campo do Guarani, está pendurado com o cartão amarelo, né? O número 80, e o volante Rickson, número 98, indicado pelo técnico Felipe Conceição, veio do América de Minas, é o banco de reservas do Guarani. Edu. Sim. Vamos lá, então, vamos... Deixa eu ouvir o Giovani para ver o que o Giovani fala do jogo, desse placar adverso, pelo menos até agora. Jogou nada, hein? Ah, e já não vem jogando há um certo tempo, né, Tigrão? Mas ele tem entrado, né, tem acreditado. Vamos ouvir o Giovani. De jogo, jogar para frente, intenso. Acabamos tomando um gol ali numa bola parada, né? Mas é isso aí, a equipe continua em cima. Tivemos duas oportunidades agora, bola na trave, defesa do goleiro agora no finalzinho. E é escutar o que o professor tem para falar, para voltar e empatar e virar esse jogo. Tem que escutar e aprender, né? O que diz ou o que dirá o Felipe Conceição. Aqui, intervalo de jogo, 1-0 Brasil. Oi? E ele falou bola na trave, mas bola na trave não altera o placar. É isso aí, como diria a música do Skank. Ô, Jorginho, você vendo agora a tela, descreva o gol e o seu resumo do primeiro tempo, por favor. Olha, o gol foi o seguinte, né? 2 erros, né? Cometeu ali a defesa do Guarani. O primeiro tem o escanteio, tem o corte, né? E aí não tinha ninguém no rebote. E o Guarani já teve, no comecinho da partida, um lance que o Gabriel Mesquita, inclusive, foi uma das opções de defesa aí para a defesa do jogo. E foi, acho que, se eu não me engano, o Luiz Henrique mesmo que acabou chutando, foi, né? 13 minutos. Exatamente. Isso, é. Então, quer dizer, o Guarani já estava detectando ali um problema ali, uma cobertura. Ali precisa ter alguém ali. Esse rebote é importante demais. Aí o que acontece? Tem o corte, né? A bola sobra pro Luiz Henrique, é muita liberdade, né, Edu? A zaga tem que sair, né? Adiantar para que não haja espaço. Teve liberdade, bateu, e aí muito congestionado, né? Desviou ali. Eu não consegui ver em quem desviou a bola. Acho que foi o Valber, não sei, mas tem o desvio e aí fica... Não dá pra ver, cara. Não dá pra ver, foi muito rápido, né? Aonde que desviou, foi muito rápido o desvio, aí mata o goleiro, né, Edu? Aí não tem, sem chances de defesa. Agora, o primeiro tempo, o Guarani começou bem, né, Edu? Até o próprio Giovani, que não foi bem no primeiro tempo, mas começou bem, começou ligado ali algumas jogadas, o Guarani teve algumas chances aí de fazer o gol também,
Mas eu acho que o Guarani está precisando do quê? Primeiro, a intensidade, aumentar um pouco mais a intensidade. O Brasil de Pelotas, mesmo cheio de problemas, cheio de dificuldade, ele está numa intensidade, numa rotação de jogo mais alta do que a do Guarani. O Guarani tem maior posse de bola, né? Olha, o Guarani nesse momento terminou o primeiro tempo com 62% de posse de bola. Então está dominando a partida, mas um domínio falso. Né? Não consegue chegar. Depois que tomou o gol, o Brasil de Pelotas abaixou as suas linhas, né? E aí o Guarani teve mais dificuldade ainda de penetração. Por quê? Vai dificultar. Linhas baixas, 2 linhas de 4, e o Brasil é um time, sempre quando sai ali num contra-ataque, é um time perigoso. O Guarani tem que estar atento a isso também. Agora, eu tentaria uma alternância dos dois lados. O Guarani joga muito aqui do lado esquerdo aqui. Você vê que nós ouvimos falar muito pouco o nome do Crispim, do Pablo, né, do próprio Cristóvão, que tentou ali alguma jogada ou outra. Então precisa aparecer um pouco mais do lado direito do Guarani, que é muito forte. Vai perder o gol agora. Perdeu o gol agora, exatamente. Exatamente, mas então, precisa aparecer um pouco mais. É muito pouco, você joga só por um lado ali e aí fica fácil a marcação. Então, como o Guarani tem Pablo, Crispim e Cristóvão, que é um trio muito ofensivo, de muita qualidade, precisa ter um pouco mais, precisa usar um pouco mais, utilizar um pouco mais. Acredito eu que o Bruno Silva tem que encostar um pouco mais ali para dar esse suporte de virar a bola, de virar o jogo, né? De ter a leitura de qual lado tá melhor, de qual lado vai dar o desencaixe para que essa bola possa entrar. Giovani precisa entrar no jogo, né? Porque o lado esquerdo do Guarani também é muito forte, o Murilo Rangel tá dando ali algumas alternativas. Eu gosto do Bruno Sávio, que se movimenta, que abre espaço, né? Que tira, que tenta tirar aí, ou tentar penetrar nessas malhas de marcação. O Bruno Sávio tem essa característica. Então é isso, Edu. Pôr a bola no chão, ter um pouco mais de tranquilidade, errar o mínimo possível, para que o Guarani possa empatar o jogo e tentar aí sim uma vitória. Olha, Brasileirão, hoje à tarde, Flamengo 4, Santos 1, Corinthians 1, São Paulo 0, Sport 1, Coritiba 0, intervalo de Vasco 0, Fluminense 1. Na Série B, encerrado, Botafogo de Ribeirão 1, Náutico 1. E aqui, intervalo, Brasil de Pelotas 1, Guarani 0. Já, vem aí o Tigrão, 21h23. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Auto Posto Flamingo, revendedor Shell, combustíveis com rígido controle de qualidade. Se encontra na Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Trabalha com todos os cartões de crédito, disponibilizando também pagamentos com Sem Parar e Shell Box. Preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Compareça e faça seu cadastro. Abasteça e ganhe um delicioso cafezinho. Note bem, não é bandeira branca. Tem a marca Shell que responde pela sua segurança. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br.
Atenção, hein? Do Jardim Bom Retiro de Sumaré, Giovana, Felipe, Laura, Guilherme e o Márcio Ramalho, nosso muito obrigado. Bom, é o seguinte, agora a gente tinha tentado com o Bruno Sávio uma bomba, Lucas Crispim cobrou uma falta, raspou, e a 33, depois de uma cobrança de escanteio, rapaz, sobra pro Luiz Henrique. E o que foi que aconteceu, hein, Boles? Olha o cruzamento pra boca do gol do Guarani, afastou, tirou a defesa, rebote, Bruno José dominou, limpou, pé direito, atenção, bateu no canto, a bola foi desviada e entrou! Gol! Do Brasil! Luiz Henrique tem a 9 estampada na camisa. Da bola alçada na área, a defesa tirou, mas o rebote de novo ficou pro time do Brasil. É, a gente tá tentando ver que aonde que ela desviou. 1-0 Brasil de Pelotas. Murilo Rangel. Murilo Rangel, Tigrão. Murilo Rangel. Ok, obrigado, diria. Olha, abraço pro Gustavo Martinelli, disse que vai virar. O Marcos Bugrino, Jardim Flamboyant, disse que também vira. Olha, logo após o gol, Bruno Sávio na trave, Boles. Olha o Bidu na esquerda, vem o cruzamento, Bruno Sávio de cabeça na trave. Ela toca no pé da trave, não entra na sequência, o zagueiro tirou. Olha só aqui no WhatsApp, Fernando Gramari, meu grande amigo, trabalhou conosco em 98, o tempo passou, ele prestou concurso e hoje é prefeito do aeroporto de Viracopos, grande Gramari. E deixa eu ver aqui, a família Beth, Alex, Fabiana, Sofia também, eles estão dizendo assim que... Estão dizendo que vira. E a 46, uma tabela. Bruno Sávio e Cristóvão. Cristóvão dentro da área. Vai chutar. Chuta, Boris. Aqui o cruzamento para a área. Tira a defesa. Voltou para Cristóvão. Bruno Sávio para Cristóvão. Bateu no canto. Espalma o goleiro. Sim, quase que empata. Intervalo. Brasil de Pelotas 1, Guarani 0. Os principais lances. É o nome de Café Moraes. Café Moraes. Esse Café Moraes é bom demais. Cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Moraes. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares, é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. 1-0 para o Brasil de Pelotas. Primeiro tempo de pouca inspiração da equipe do Guarani. O Brasil foi mais intenso, né? O Brasil ganhando as segundas bolas, o Brasil chegando à frente nas divididas. O Guarani teve a rigor 2 boas oportunidades, uma cabeçada do Bruno Sávio, bateu no pezinho da trave, voltou e ninguém apareceu para o rebote. O zagueirão deu um bico lá para escanteio. E o Bruno Sávio, para mim, portanto, o melhor jogador do Guarani na primeira etapa, porque ele participou dos 2 lances mais agudos. Deu um tapa sutil lindo aos 47 do primeiro tempo, último lance da primeira etapa, e aí o Cristóvão, que não tem cacuete, né? Se é o Pablo, bota na rede. O Cristóvão, ele viu aquele negoção abrindo para ele assim, ele tomou um susto e acabou facilitando, batendo fraco na bola, e o goleiro conseguiu neutralizar. Fora isso, pouquíssimas ações do Guarani. A gente dizia, Felipe Conceição, eu falei isso antes da bola rolar. Ele perdeu uma grande oportunidade de colocar 2 caras que manejam muito bem a bola, né? E um está disputando posição com o outro, mas não é proibido jogar os 2. Ele preferiu botar o Giovani, e aí o Guarani faz uma trinca pelo lado esquerdo. Giovani, Murilo Rangel e o Bidu que vem de trás. Ele deveria ter começado o jogo com o Arthur Rezende e Murilo Rangel e deixado o Giovani no banco. Mas isso a gente está falando desde quinta-feira, no nosso Bandeirantes Esportiva, nas nossas participações nas tribunas televisivas e radiofônicas do Grupo Bandeirantes de Comunicação de Campinas. A gente vem falando isso. Não é proibido mexer no esquema. Não é proibido deixar de ser tão conservador. E o Conceição vem fazendo um trabalho espetacular, vem fazendo um trabalho extraordinário de recuperação, altíssimo índice de aproveitamento. Mas em time que está ganhando também se mexe. Hoje, ganhando de volta o Murilo Rangel,
ele teve a grande oportunidade de colocar em campo, fora de casa, um time que ocupasse melhor o sistema de meio campo, um time que ocupasse melhor o setor da inteligência, que fizesse uma composição de 4, né? Abrindo, por exemplo, o Rangel sim, que tem esse cacuete, essa característica, do lado direito, abrindo o Crispim, o Rangel do lado esquerdo, o Crispim do lado direito, prendendo o Bruno Silva e botando o Arthur Rezende, que tem um belíssimo passe, que tem uma bola parada boa, pouquinho à frente, fazendo um segundo volante /meia. Mas não, ele joga com um volante só, o Brasil está ganhando o meio campo, porque o Rangel fica muito aberto do lado esquerdo. O Crispim, que vem sendo o grande motor, a grande mola mestre de ações ofensivas do Guarani, que atravessa um momento espetacular, também muito divorciadinho lá pelo lado direito, tentando fazer uma ala com o Cristóvão, e não está funcionando. E outra coisa, o Guarani pouco intenso hoje. O Guarani parece que pernas pesadas, não sei, tá diferentão, como diria Cláudio Zaidan. Diferentão o Guarani. Não é aquele time leve, aquele time vertical das últimas partidas. Já o Brasil, em que pese toda a sua limitação técnica, Tigrão, toda a sua dificuldade de manejar a bola, mas em termos de disposição, em termos de intensidade, está um ponto acima do Guarani, por isso que está ganhando. Vem aí o quebra-linhas, não é isso, Marquinhos? Isso, com a número 15 sai o Bruno Silva, meia dúzia, a única alteração do jogo. Seria tática, física ou nenhuma das anteriores? Eu acho que NDA, Tigrão. Nenhuma das anteriores. Deve ser pelo cartão, né, Tigrão? É, mas aí que eu digo, né? Pô, tira por causa de cartão. E aí, se o Marcelo quebra-linhas não entra bem? Aí ele abre mão do cara que dá o balanço de marcação no meio-campo? Não sei. Torçamos para que dê certo e eu espero um Guarani um pouco mais intenso, um pouco mais vibrante para o segundo tempo. Leandríssimo Boles. Muito obrigado. Este é o Tigrão, comentarista da Bandeirantes. Tudo pronto em Pelotas. Apita o árbitro. Tem bola rolando. Vamos juntos para o segundo tempo. E já vem o Brasil. Entrada na grande área. O árbitro está marcando o pênalti para o Brasil. Com 15 segundos foi derrubado o Luiz Henrique dentro da grande área. Uma chegada rápida do time de Pelotas. Ele invadiu a área, chegou por trás e cometeu o pênalti. O zagueiro bugrino foi o Valber, Marquinhos. Mas quem perdeu a bola na disputa foi o Cristóvão. Na velocidade, o Luiz Henrique ganhou, foi para a área e aí o Valber, né, inocentemente acabou empurrando, jogando seu corpo em cima do Luiz Henrique. Pênalti marcado pelo Mineiro, reclamação total dos jogadores do Guarani, mas foi pênalti, Boles. E aí, Gleger, na sua opinião, houve o pênalti? Sim, pênalti claro. E para você, Tigrão? Nenhuma dúvida. Voltou dormindo o Guarani com 15 segundos. Corre o sério risco aí de tomar o segundo gol. Tem pênalti para bater o time do Brasil. Vem para a bola Bruno Matias. Ele tem a 8 estampada na camisa. Toma pouca distância na bola. Saltos do goleiro Gabriel Mesquita com os braços abertos. Vem para a cobrança Bruno Matias. Autorizado, pé direito, correu, bateu pro gol. É gol! Gol do Brasil! Bruno Matias tem a 8 estampada na camisa. Pênalti muito bem batido, forte no canto direito a meia altura. Gabriel Mesquita acertou o canto, mas nada pôde fazer exatamente em função disso. Pênalti forte batido com o pé direito pelo Bruno Matias. Amplia o placar em Pelotas. Na marca de 1 minuto e meio do segundo tempo. Bruno Matias cobrando o pênalti, se lamenta Gabriel Mesquita. 2 para o time do Brasil, tá registrado no placar. 0 para o Guarani, o detalhe do gol, Marcos Luiz. Mas o guapo Gabriel Mesquita estava na bola, né? Como você disse, a pancada, né? O chute muito forte. E aí, indefensável, Boles. É o segundo do Brasil, 2-0. Agora está caído o Lucas Crispim. O Guarani tentava a saída rápida
e houve ali um início de confusão. O Souza fez a falta. E a turma do Deixa Disso já entrou em cena. Vem para o time do Guarani, agora perdendo por 2-0. Ou seja, Gleger, tudo aquilo que o Felipe Conceição conversou com os jogadores, colocou o Marcelo, cai por terra com menos de 2 minutos. O Brasil amplia o placar em Pelotas. Vacilo, né? Entrou dormindo no segundo tempo. E agora toda a estratégia vai por água abaixo, né? O Guarani aí, Boles. Vem com o Cristóvão, fez boa jogada, tentou passe por dentro com o Bruno Sávio, aparece fazendo o corte, o autor do gol, Bruno Matias. Dá um bico na bola cedendo do lateral para o time do Guarani. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Guarani tenta com o Rangel a Marcelo, forçou na ponta, tira a defesa, insistiu Giovani. Para Bidu, linha de fundo, pé canhoto, o jogo tá parado. Bandeira marcou uma irregularidade, impugnando o ataque bugrino. Massas e tintas, tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Impedimento já cobrado, bola para o time do Brasil. Rafael Martins com o pé direito, o goleiro levanta procurando lá na frente Luiz Henrique. Sobe, não acha, fica o rebate para Didi, coloca no chão para Valber. Valber na linha defensiva, empurra por dentro com Marcelo, já apertou na marcação Bruno Matias. Valber abriu na esquerda para Bidu, Bidu pelo meio para Marcelo. Marcelo recolheu, dominou, parou, sofreu a falta já marcada pelo árbitro, cometida pelo Souza. Já batida por Didi a Valber. Agora então tem pressa. Havia uma expectativa de um bom segundo tempo, mas logo no início acaba sofrendo o segundo gol. Você curtindo no futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto, pelo YouTube, como imagens pelo Facebook também. Procure lá, Rádio Bandeirantes de Campinas. Vem embora Bruno Sávio, por dentro para Marcelo, cochilou e perdeu a bola. Já recuperou o time do Brasil, vem bola para o campo de ataque. Carrega a bola, Alex Ruan, fez o passe na ponta. Ainda ele, recolheu, dominou, parou, tentou a finta, vai ao solo, reclamou de falta, o árbitro para seguir. Marcelo tentou sair jogando, passe errado, mas sofreu a falta. Falta cometida, fica caído Marcelo, jogo parado, Marquinhos. O Alex Ruan também, né? Jogador da equipe do Brasil. A falta foi cometida pelo Bruno Martins. Não, Bruno Matias. Matias, autor do gol. Matias, Bruno autor Matias. do gol do pênalti. O árbitro vem até o banco de reservas do Guarani. Provavelmente alguém está reclamando. Vai pedir um pouquinho de calma o árbitro do jogo, Igor Benevenuto. É exatamente com o Felipe Conceição. Tá reclamando, Conceição aponta alguma coisa, o árbitro vai lá, tá dizendo alguma coisa. Será que ele expulsou? Não, tá conversando ali o Felipe Conceição com o árbitro e o Alex Ruan está sendo atendido nesse momento. Parece ser uma contusão ali na cabeça, né, Marquinhos? A disputa de bola com o Bidu levou a pior o jogador do Brasil, Boles. Alex Ruan está caído, sendo atendido nesse momento. Como é que ele fala? Como é que é, Tigrão? Escuta, onde você tá? Eu tô em casa. É assim, Alex, você me ouve? Fala seu nome. Edson Arantes. É isso aí, é bem por aí, Tigrão. Vai sair com a marca o Alex Ruan. Jogo parado nesse momento. Houve um choque do Alex Ruan. É o cotovelo ali do... Não, o cotovelo não. Acho que foi o cotovelo ou foi na passada do Cristóvão? Acho que foi o cotovelo, de forma clara e involuntária. O jogo será reiniciado no estádio Bento Freitas. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos, segundo tempo. Brasileiro da Série B, 28ª rodada. O Guarani vai derrapando, tem a oportunidade de encostar no G4, mas está perdendo. Brasil 2, Guarani 0, Edu. Olha, é o seguinte, o Marcos Renato aqui, seus amigos, o Tião, Sandro, Valdir e Vanderlei, todos de Hortolândia. Alô, Marcos Renato, muito obrigado, viu? Marcos Renato Marangoni. Olha, é o seguinte, Guarani perdendo, congela com 40 pontos, fica em 8º lugar, está nesse momento a 5 pontos do G4, Sampaio Correia é o 4º colocado com 45. Também aqui o Fábio de Santos, o Vinícius. Olha o Brasil disparando lá pela direita, atenção, vem o Brasil de Pelotas, entrada na grande área, Bruno José dominou, limpou o pé direito, bateu pra fora! A bola subiu e foi embora pela linha de fundo, o Guarani perdeu a bola e rapidamente o Brasil de Pelotas teve a oportunidade, Marcos Luiz.
Luiz. Mas aí melhora pro Guarani o egoísmo, né, do jogador Bruno José. Porque fechava na diagonal o Luiz Henrique. Era só tocar para o atacante e com certeza o terceiro iria acontecer. Errou, melhor pro Guarani que desce. Giovani para Murilo Rangel, devolveu para Giovani, entrado na grande área, domina mal, tira a defesa, voltou para Marcelo, dominou, limpou, fintou para Crispim, não foi para a bola passou, vai chegar em Cristóvão, aqui pela direita, desce o Guarani, marcação dupla para cima dele, chega o Bruno Matias cortando e vibrando, cara, olha aí, ó, cortou e vibrou, foi o Alex Juan, né? Alex Juan que saiu meio grogue agora há pouco, né? Aí o médico perguntou para ele, quem é que canta a Aquarela do Brasil? Ele falou Frank. Aí o médico falou, Frank? Frank Sinatra. Tava bem ele ou não? Mas agora ele cortou e vibrou. E aqui o Guarani de novo perde a bola. Vem contra-ataque do time do Brasil. Puxado pelo Luiz Henrique. Partiu para cima da marcação no Valber. Cortou por dentro, pé direito, girou, bateu para fora. Passa a esquerda do gol, vai embora pela linha de fundo, Marquinhos. E você viu que ele chamou a marcação dos dois zagueiros para que eles pudessem abrir ali a passagem da bola. E foi isso que aconteceu. O chute forte, ela passou à esquerda do Gabriel Mesquita, foi embora. O Brasil vence 2-0. Agora sim, com tempo, com tranquilidade, meu caro Edu Pinheiro, registrando a galera que participa conosco através do WhatsApp. Olha, o Rogério Ceni hoje, falar pra você, hein, Flamengo 4-1 no Santos, o Gabigol marcou 2, foi isso, Boris? Gabigol Sim, marcou 2 de pênalti. 2 de pênalti, então tem 20 gols na temporada. Olha o Fábio de Santos, o Vinícius do Esmeraldina, a esposa Daniela, Vinícius e Daniela, o casal aí, muito obrigado. Quilão, Bugrino, bravo pra Chuchu. O João Busso quer que o Tigrão mande um abraço pra ele. João Busso está esperando o Tigrão. Bandeirantes. Marcelo do meio da rua, pé direito, ele bate pro gol, a bola passa direita, vai embora pela linha de fundo. Manda um abraço pro ouvinte aí, Tiger. Alô, João Busso, tô mandando um abraço em nome do Tigrão aí pra você, beleza? Beleza, tá registrado, valeu Marquinhos. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Ele chamou aí, Boni? Tigrão foi ao toalete. Ô, Tigrão, é o seguinte, o ouvinte pediu pra você mandar um abraço pra ele, João Busso. Você também só me chama a hora que eu tô lá, pô. Tava jantando, né, Tigrão? Não, tava balançando o negócio ali. Fala aí, Boni. Que isso? Manda um abraço pro ouvinte aí, Tigrão. João Busso. Alô, ouvinte. João Busso. Qual é o nome dele? João Busso. Ô, João Busso, grande ouvinte da Bandeirantes. Muitos e muitos anos. Cara sensacional. Um abraço pra você, João Busso. O Tigrão hoje teve caminhada, quantos quilômetros? Fala aí, Tiger. Hoje fiz 32. Foi praticamente uma maratona em mais 10 maratona. 32 com o carro, claro, né? Entendi, claro, a gente entendeu. Aqui domina Marcelo, carrega a bola pelo meio, 2-0 pro Brasil, 10 minutos do segundo tempo. Ele empurra na ponta para Pablo, subiu a bandeira. Impedimento no ataque bugrino. Luitec Máquinas e Ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site luitex.com.br. Alex Juan, pé esquerda da bola, lançamento, bola esticada para Mateuzinho. Ele dominou, ganhou do Valber, mal demais o Valber no jogo. Agora ele apertou na marcação ali com o Cristóvão, tirou de calcanhar, meteu para o Cristóvão. Na lateral, os dois ficam encurralados, tirou de qualquer maneira o Valber. Pablo briga e recupera para o Guarani. Levanta a bola por dentro, tentou Bruno Sávio, chega Diego Ivo. Com aquela categoria de sempre que lhe é peculiar. E do meio campo recua para o goleiro Rafael Martins. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 11 minutos do segundo tempo. Brasileiro da Série B, 28ª rodada. No Bento Freitas, em Pelotas, Brasil 2, Guarani 0, Edu Pinheiro. Olha o seguinte, Corinthians 1, São Paulo 0, gol do Otero. Em Recife, terminado também. Sport 1, Coritiba 0, gol do Thiago Neves. E lá em São Januário continua Vasco 0, Fluminense 1. Vasco continua na zona do rebaixamento. Me parece que o Pinto vai cair lá, viu, Edu? A situação tá complicada. Sim. Realmente do treinador português do time do Vasco. É o Pinto, treinador do Vasco, Tigrão. O Vasco só perde. É o Sá, Tigrão. Nunca fala um negócio Sá desse Pinto. Daí que o Pinto vai cair, pô. Nunca mais fale isso. Sá Pinto, português. Pô, que susto, cara. Aliás, dizem Pinto, né? Que já tem time procurando o Pinto, viu, Tigrão? Você tá louco.
Aqui bola pro time Você do tá Guarani. louco. Pinto é muito procurado, muito procurado. Perde por 2-0. Giovani tenta a entrada na grande área. Chega rasgando o Leandro Camilo. Ganha aplausos do Diego Ivo. Acho que o Bandeira marcou mais de impedimento, Marquinhos, é isso? Não, marcou ali uma jogada, mas foi impedimento do Bruno Sávio, mais um. Mais um impedimento. Acho que é o terceiro do ataque do Guarani, só no segundo tempo. Agora falta de atenção isso daí, ó. Subiu a bandeira aqui embaixo, ó. É o seguinte, né? O Conceição que escalou mal de início, agora vai mexer. Vai entrar o Renanzinho com a 35, anota aí, Tigrão. Renanzinho 35 e Arthur Rezende com a 80, as modificações que serão processadas pelo técnico Felipe Conceição. Murilo Rangel, péssima atuação até agora. E veio Vamos o Brasil, aguardar. subiu a bandeira. Estava impedido o Bruno José. Seguindo o Tigrão. Vamos aguardar se é ele. Nós já temos quem vai entrar, já sabemos as novas caras, não sabemos quem vai sair. Eu acho que sai Giovani e Murilo Rangel. Acertou na mosca, você quer ver? Duas atuações pífias. Aliás, o Guarani parou em Porto Alegre. Uma né? acertei, ó. Murilo Rangel tá indo embora com a 91. Jogou a nada. entrada do Renanzinho com a 35. Primeira alteração. E a segunda alteração, vamos observar ali, né? Portanto, tá saindo o Murilo Rangel, entrando o Arthur Rezende. Tinha que ter jogado os dois, né? Errou o Felipe Conceição. E o Guarani pode até virar o jogo e a gente torce muito por isso. O futebol tem lá suas surpresas e imponderabilidades. Mas até agora parou em Porto Alegre o Guarani, não chegou até Pelotas. E vem o Guarani com o Marcelo, boa bola para Renanzinho, fôlego novo, vem bola garoto, pé direito, girou, bateu, a bola subiu e quase foi no ângulo do goleirão do Brasil. Uma queda repentina, o goleirão voltou 2 passos para trás e por muito pouco, por cobertura, a bola não entra, escanteio para o Guarani bater. O problema é que o Felipe Conceição insiste no Giovani, né? É aquela história que o Gleger fala, vamos dar mais uma oportunidade, mas o Giovani não dá. É escanteio a favor da equipe do Guarani, o Lucas Crispim vai bater. E o Renanzinho tem estrela, contra o Paraná, fez o gol da vitória lá no Dorival de Brito em Curitiba. Arthur Rezende levantou no primeiro pau, vem o desvio, não alcança no segundo pau, Didi. A bola volta para Bruno José, tenta armar o contra-ataque para o time do Brasil de Pelotas, ele carrega, limpa bem o lance, parou, prendeu, olhou, pensou, dominou na lateral direita, cai aqui na canhota agora. Alex Rua forçou, passe errado, a bola saiu, tem lateral o time do Guarani. Café Só Moraes. confirmando aí. Vai lá, Tigrão. Confirmando aí, por favor, desculpa, Bolis. Só confirmando aí, então, Arthur Rezende entrou no lugar do Murilo Rangel. E o Renanzinho... No Giovani. Isso. Caçapa cantada, obrigado. Renanzinho, entrada na grande área, soltou na ponta, linha de fundo para Bidu, levantou, cruzou, saiu do gol, goleiro para fazer a defesa. E a bola, acho que saiu, né? O goleiro agora está sentindo uma contusão ali na disputa com o próprio... Na disputa não, né? Chegou o próprio companheiro de zaga e acabou atingindo o Rafael Martins, que está caído no gramado. Desabou, né? Uma contusão no ombro esquerdo. E dói em Bolis. Dói demais. Bastante. Café Moraes, o café forte por natureza, combinação dos melhores grãos, escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br e saiba mais. E, aliás, ninguém atingiu o Rafael Martins, não. Na queda, ele acabou deslocando, não digo deslocando, mas sentindo algo ali no ombro. E por isso está sendo atendido nesse momento. Ali é omoplata? É, por ali, Sim. onde tem os patrocínios, né? Isso dói uma barbaridade, viu, Bolis? Homoclavícula, né? Ali, entre a omoplata e a clavícula. Mas se tivesse 2-0 para o Guarani, ele já estava de pé, você pode ter certeza disso. Gleger, e estas alterações do Guarani, o Bugrão perde por 2-0 e vai perdendo também a oportunidade de encostar de vez no G4, Gleger. O Giovani muito mal, né? Giovani mal na partida, o Rangel também. Tentou algumas jogadas ali no começo da primeira etapa, mas a partir do meio para o final do primeiro tempo, muito mal no jogo, Murilo Rangel, não evoluindo. Eu espero que com a entrada do Arthur, o Guarani possa ter uma transição um pouco mais rápida, né? A gente percebe que o Guarani criou algumas oportunidades, algumas alternativas no primeiro tempo, mas muito pouco, né? Muito longe daquele Guarani que nós vimos, inclusive na última partida contra o Operário.
Então o Guarani precisa começar a pôr a bola um pouco mais no chão, né? Tentar envolver o adversário, que se fecha, né, Boles? Agora, ele já estava fechado com 1-0. Com 2-0, então, duas linhas de 4 muito bem agrupadas, muito bem postadas e fica difícil. Guarani com problemas na partida aí, não sei. É claro que a entrada do Renanzinho pode trazer um pouco mais de velocidade, penetração por dentro, mas Crispim precisa aparecer um pouco mais, né? O próprio Pablo, que é um bom jogador também, tá meio apagadão aí no jogo. Agora você se lembra na sexta-feira, Gleger, você e o Tigrão, quando eu falei da possibilidade do Giovani jogar. E vocês acertaram na mosca. Me lembro, inclusive, da frase do Tigrão quando eu falei que o Giovani ia jogar. Tigrão falou o seguinte: erra duplamente. E aí o que aconteceu? O Giovani entrou no jogo, né? 17, jogo reiniciado, cobra a falta o Rafael Martins. Na verdade não foi falta, né? Bola ao chão, o Guarani devolveu a posse de bola, ele cobrou o tiro de meta. Bola lá na frente para o Luiz Henrique, cortou lá atrás, Didi. Mete a bola para fora, lateral para o time do Brasil bater. Vem para a bola Felipe Albuquerque. Com esta vitória, o Brasil vai chegando a 36 pontos. Escapa um pouquinho ali da entrada da zona do rebaixamento. Tira lá atrás de defesa, mas tem jogo ainda. O torcedor do Bugrino, claro, acredita no Bugrão, que está em ótima fase neste brasileiro da Série B. Domina Bruno José. Recolheu, dominou na contra-ofensiva. E do meio e da lateral direita ele recua a bola lá pro goleirão. E o Diego Ivo, antes de chegar no goleiro de cabeça, agora sim, ela chega no Rafael Martins. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, de banho e muito mais. Diz que entrega no WhatsApp 999471980. Falta do Cristóvão para cima de Bruno José. Cristóvão está reclamando com o árbitro, vai lá e pede calma para ele, meio que apontando assim, Marquinhos, olha, quem manda sou eu, ficar quieto e joga, é isso? É, mas ele reclamou e com razão, né? Porque ele foi duro, mas o árbitro marcou a falta. Para mim, jogada dura e não faltosa, Boles. Também não achei falta não. 18,5, o árbitro é o Igor Benevenuto. Árbitro conhecido, andou apitando os jogos da Série A. Fala aí, Tigrão. O que vai acontecer com o técnico do Vasco? O Pinto vai cair, né? Porque a situação é delicada do treinador do Vasco da Gama. O Sapinto português. Tem falta para fazer a cobrança o time do Brasil de Pelotas. Vem pra bola, o chute, a bola subiu. O chute foi do Rafael. Vinícius tentou surpreender o Gabriel Mesquita. É, a bola subiu, né? De forma diferente do contraste daquilo que você estava falando do treinador do Vasco. Fica brincando aí, a situação do Vasco é complicadíssima. E o cara chegou com uma baita banca, né? Para dizer outra coisa. Uma baita banca. Dizendo o seguinte, tô chegando. Chegou. Ainda bem que não saiu. Chegou com tudo. Que não saiu com aquele jeito, né? Com aquela entonação, né, Marquinhos? Chegou com tudo, mas tá saindo já, Boles. O Pinto entrou com tudo, né, Boles? Eu tô fora, Tigrão. Deixa quieto. Chegou com aquela panca de sempre lá do cara vindo da Europa, né? Fazer um bom trabalho, mas realmente dentro de campo as coisas também estão acontecendo. E está perdendo hoje para o Fluminense no clássico que o Edu está acompanhando. Tem bola o time do Guarani com Bidu. Bidu na entrada da grande área para Crispim. Recolheu, dominou, encara a marcação do Bruno Matias para Bidu. No chão para Renanzinho. Dentro da grande área, dominou, girou, bateu cruzado, pediu pênalti. O árbitro mandou seguir. Pediu um toque no braço do Leandro Camilo. Manda seguir o árbitro Igor Benevenuto. Na sequência, tira lá atrás a defesa do Brasil. Ponto 10, restaurante. Agora com o WhatsApp direto para o seu pedido delivery. 19-97410-6068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas. Peça pelo WhatsApp 919-97410-6068. Bola na área, Bruno Sávio tentou, aparece fazendo o corte, tira de qualquer maneira. Alex Ruan. Manda da bola para fora, cedendo o lateral, é para o time do Guarani, já cobrou Cristóvão, pelo meio para Marcelo. Marcelo tem Arthur Rezende pedindo, Cristóvão é quem recebe, dominou, dá um tapa na bola com o pé direito, volta para Valber. Valber, Didi, fechadinho o time do Brasil, se encolhe na defesa, tentando roubar para sair rapidamente, por isso o Guarani vem para cima. Vem com Bidu, Bidu recebe do Didi, voltou para Didi, dá um tapa na bola, serviu na ponta para Renanzinho. Tem Lucas Crispim pela meia esquerda, trabalhou por dentro para Crispim, linda finta, escapou, limpou, fintou, outra finta, chegou na marcação Bruno Matias, demorou demais com a posse de bola o Lucas Crispim, ainda ele prendeu, segurou, cercado pelo Mateuzinho, boa bola enfiada lá na ponta para Renanzinho, dominou, fez a finta, tentou a finta, caiu, não houve nada, aparece fazendo corte Felipe Albuquerque, deixou para Mateuzinho, dá o bote Lucas Crispim, já recuperou para o Guarani, a bola saiu, lateral batido pelo próprio Crispim, a Marcelo por dentro, para Bruno Sávio, tem Arthur Rezende ali pelo meio, ele volta
Volta o jogo para Valber para Didi, 21,5, o tempo vai passando, o relógio joga contra o Guarani que perde por 2-0 no Bento Freitas em Pelotas. Boa bola do Didi na ponta para Bidu, linha de fundo, levantou, cruzou para a área, afasta, tira lá atrás, Leandro Camilo, insiste ainda Lucas Crispim, na disputa pelo alto com o Mateuzinho, os dois vão ao solo e o árbitro marca a falta do Bugrino. O jogo está parado, é falta para o Brasil de Pelotas bater. Lembrando que na sequência serão 2 jogos em casa, né, Boles? Quarta-feira contra o Confiança e no domingo à noite, às 18h15, contra o Figueirense. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 22, cravados 22, segundo tempo. No tic-tac do tempo do balo desta emoção, eu confirmo pra você a Série B, a Bezona, que vem Bruno José pro time do Brasil. Entrada na grande área, cortou, limpou, fintou, com o pé direito para Bruno Matias. Passe curto na ponta para Rafael Vinícius, ele volta por dentro para Souza. Souza, Bruno Matias, recolheu, dominou o autor do segundo gol, cobrando o pênalti, deixou pela meia direita para Mateuzinho. Mateuzinho a Felipe Albuquerque, aparece Renanzinho, ele volta o jogo para Diego Ivo. Confirmando, Brasil 2, Guarani 0, Edu. Na Série B hoje, Botafogo 1, Náutico também 1, no Brasileirão, segundo tempo lá em São Januário de Vasco 0, Fluminense 1. Um abraço pro Paulão do Dic 6, família Faria e o tio Bel. Alô, tio Bel, aquele abraço. O Pavone e o Tony, flamenguista de Hortolândia, lembrando hoje 39 anos daquele Flamengo 3, Liverpool 0, Flamengo campeão do mundo. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto, você está ligado com o futebol. A equipe de Carlos Batista. Vamos juntos neste domingão, dia 13. Agora são 21 horas e 55 minutos, quase 22 horas desse domingão. Tem falta para fazer a cobrança o time do Brasil. Lá na ponta, Alex Juan. Vai jogar, tá dentro com a canhota. Próxima da bola também, Mateuzinho. Partiu Mateuzinho, pé direito fechadinho na área. Gabriel Mesquita tranquilo para fazer a defesa. E o jogo, Gleger Zorzin segue 2-0 para o Brasil. Jogo difícil para o Guarani, né? Complicado. O Guarani tenta algumas alternativas. Renanzinho é uma válvula de escape lá pelo lado esquerdo, mas é difícil, né, Boles? Jogar no Sul sempre é muito complicado. E aí quando você sai atrás no placar e enfrenta essas malhas de marcação, é difícil, é complicado. O Guarani não consegue penetração, não consegue criar, muito pouca alternativa de gol, muito pouca chegada no ataque. Tentaria aí uma alternativa com o Rafael Costa, né, que é um jogador um pouco mais centralizado, um jogador que joga entre os dois zagueiros ali, para você ter uma bola aí de linha de fundo, um cruzamento, alguma coisa. Mas nesse momento, o Brasil de Pelotas marca muito forte e o Guarani sem poder nenhum de ataque. Arthur Rezende tentou por dentro, afasta, tira de cabeça, Diego Ivo, voltou para Marcelo, Marcelo erra o passe. De graça para Alex Juan, tentou a caneta para cima do Pablo, mas não deu prosseguimento na jogada, já recuperou Cristóvão abriu no Sábio, abertura na direita com Pablo, Pablo soltou por dentro, a bola passou, chegou em Arthur Rezende na área, levantou, cruzou para a área, afasta, tira lá atrás, a defesa de novo, voltou para Marcelo, dominou, limpou, clareou para bater pro gol, ele não bate, segura para Bruno Sábio tentou por dentro, chega bem na cobertura, já recupera o time do Brasil, tenta sair no contra-ataque, falta marcada do Renanzinho para cima do Souza, o jogo está parado, e assim que o futebol acabar, vai começar na Bandeirantes, o jogo aberto, comando Dia do Pinheiro com aquela categoria de sempre. Já você vem com a informação, Marquinhos, para Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Saci Tintas, vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. A sua informação, Marcos Luiz. Miguelagem ali, né, do Luiz Henrique, número 9, da equipe do Brasil. Ele queria que o árbitro parasse o jogo para que ele pudesse ser atendido nas 4 linhas. O árbitro falou, por favor, se retire educadamente. E daqui a pouco a alteração do Cláudio Tencati, treinador do Brasil. Ele que até aqui é o nome do jogo, afinal de contas fez o gol e sofreu o pênalti convertido pelo Bruno Matias. Luiz Henrique, centroavante do time de Pelotas. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. 26, segundo tempo. Bola pro time do Guarani. Didi empurra para Crispim. Crispim meteu lá na esquerda para Bidu. Bidu carrega, vem pelo meio, soltou para Marcelo. Marcelo recolheu, dominou, puxou para canhota, entrada na grande área. Serviu para Bidu na área, bate cruzado, Bruno Sábio de cabeça, a bola vai entrando pro gol! Gol!
cabeça, tem a 22 estampada na camisa. Da boa jogada do Bugrão pela canhota, o cruzamento do Bidu, caprichosamente, a bola desviou no zagueiro do Brasil e subiu. E com isso chegou golpeando de cabeça Bruno Sávio, antes do goleirão do Brasil, para diminuir o placar, para recolocar o Bugrão no jogo. Bruno Sávio de cabeça. Avante, 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 Bugrão. Bruno Sávio na marca de 26 minutos de bola rolando o segundo tempo. Grite comigo, solte o grito, nação bugrina. Tá registrado em Pelotas, o gol é de Bruno Sávio. Guarani 1, Brasil 2. Rafael Martins não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Marcos Luiz. Quem meteu a bola no Bidu foi o Marcelo, né? E o Bidu levantou a bola na tentativa da chegada do atacante. Houve o desvio, a colaboração do goleiro e também da zaga, mas quem se aproveitou foi o Bruno Sávio. Diminui o primeiro do Guarani, Bruno Sávio foi na rede e tem alteração aí, Bola. Está saindo Luiz Henrique 9 para a entrada do 19, o Elisol. O Elisol? O Elisol. Rapaz, o Elisol. Isso aí. Aqui vem o time do Brasil, chute pro gol, a bola carimba e vai a nocaute. 1, 2, 3, nocaute. Nocaute do Valber. E alteração também na equipe do Guarani, está saindo o Bidu para a entrada do Eliel com a número 36. Eliel 36 está no jogo. Tigrão, o Guarani diminui e volta pro jogo, volta pro confronto, Valdemir Gomes. E com muito jogo pela frente, né? Tinha dificuldade de penetrar, houve uma falha coletiva da zaga e também do goleiro que saiu catando borboleta. O problema dele. O problema é do Brasil. O Guarani volta, pega um time traumatizado, ameaçado pelo rebaixamento, que vem de 2 derrotas seguidas, e o gol importantíssimo porque exatamente resgata, mesmo sem jogar bem, a possibilidade de que o Guarani possa buscar algo de melhor dentro da partida. Agora não pode deixar cair o ritmo, né? Não pode ter lentidão, pernas pesadas, como vinha mostrando até agora. Foi um lance meio que acidental, porque quando o Bidu cruza, a bola não chegaria no atacante, no Sávio. Mas ela, ao desviar, tira completamente a marcação, o goleiro sai mal e o Sávio, com raro oportunismo, bota a bola na rede. Tá de volta o Guarani e vai chegar. E vem o Guarani, ele é o de primeira bomba com o pé esquerdo, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo em tiro de meta pro Brasil bater. Sem medo de bater, né? O Eliel, antes que a bola quicasse, aproveitou ali a falha na zaga e fuzilou com a perna esquerda. Uma pancada, mas ela passou sem perigo, Bolis. Tem tempo. Quase 30 minutos, segundo tempo, 2-1, Brasil de Pelotas na frente. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Tira lá atrás, Didi pro time do Guarani, Lucas Crispim sobe, ganhou, mas o árbitro vai parar o jogo, porque na subida o Grêmio acabou atingindo, para mim, de forma involuntária, o jogador do Brasil, que agora está sentindo cãibras. Está ali o doutor, o enfermeiro Eliel. Tá ajudando ali, né, Bolis? E serão 2 alterações processadas pelo Cláudio Tencati. O número 13 é o Rodrigo Ferreira, lateral direito, e o número 14 é o Casanotti, volante. Com certeza ele vai fechar o jogo, né, Bolis? Impressão minha ou camisa 13 aí foi mostrando agora, está com uma protuberância na parte traseira, hein, Marquinhos? O porta-malas dele parece aquele Monza Tubarão, né? Aquele 92? É, grande, hein? Pelo amor de Deus. Tá mais com jeitão de Dodge Dart. Tá saindo o Mateuzinho 10 para a entrada do Rodrigo Ferreira com a número 13. A primeira alteração, Mateuzinho 10 vai embora. E a segunda alteração, número 11, Rafael Vinícius, para a entrada do Casanotti com a número 14. Então, Rodrigo Ferreira, 13, Casanotti 14 na equipe do Brasil. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site Luitex com X no final.com.br. Aliás, por falar em Dodge Dart, CB tinha um, e o Tigrão vai falar, a embreagem era de Mercedes. O pedal era da embreagem era mais alto do que o acelerador, cara. Não era aquela troca da marcha em cima? Não, era embaixo. Porque tem o do passado que era em cima. Era amarelo, ele pintou uma mulher pelada em preto na porta. E aí, quando o seu Tinte viu, falou assim:
Se continuar namorando a minha filha, vou matá-lo. Só isso, avisou de cara. Aqui vem embora o time do Brasil. O Guarani perdeu a bola. O Ellerson tentou a finta. Foi desarmado por Valber. Recupera o time do Guarani na sequência. Falta dura, hein? O árbitro não deu. Entendeu que foi um lance legal, normal com o Casanotti. Agora uma chegadinha ali dura. E ele viu, vai mostrar cartão pro Valber. Mas era para ter marcado a falta primeiro. Ih, rapaz, Bruno Sávio também recebeu. São dois jogadores que receberam o cartão. Valber, número 34. Pela falta. Pela falta. E o Bruno Sávio pela reclamação. 2 amarelos. O Gleguer, vacilou o árbitro ali, hein? Afinal de contas, houve no primeiro lance a falta do Casanotti. Eu acho que a reclamação dos atletas do Guarani é sobre a falta, né? Que ele não deu. Falta clara. Olha o lance aí, ó. Que é isso? Se isso daí não é falta, o que vai ser falta, então? Então, para mim, errou o árbitro. Agora, ô Bolis, o Guarani podia botar um pouquinho mais de pressão agora, né? Botar pressão nas linhas do Brasil. Fez 2-1. Adianta um pouco mais, né? Um pouco mais de intensidade para ver se consegue empatar o jogo. Tá difícil. Mas tecnicamente o Guarani nesse momento é melhor. Olha, e por essas e outras, né? Eu fico revoltado com esse tipo de situação, né, Marquinhos? Que quando o árbitro, por exemplo, entra no campo, ele é o primeiro a ser xingado, né? Por todo mundo. Pô, foi falta claríssima. Ele não marcou, depois ele marcou uma outra falta e saiu distribuindo cartões amarelos para todo mundo. Com aquela situação de eu que sou o dono, quem manda aqui sou eu. E o cara tava errado. E ele pendura a zaga do Guarani, né? Porque o Didi já tinha cartão e o Valber agora também. Bom, aquela autoridade que... E não é só o Igor Benevenuto, não. A maioria dos árbitros há, claro, exceções, mas muitos árbitros agem desta forma, de forma equivocada. Vem para Bruno José, pro time do Brasil, 33,5. Boa bola pro Felipe Albuquerque. Viu a passagem na ponta do Rodrigo Ferreira, tocou para ele, apertou na marcação por ali, volta para auxiliar Renanzinho. Felipe Albuquerque de novo pro Ferreira, a bola saiu, Bandeira não viu. Volta o jogo para Casanotti, troca passes o time do Brasil. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 33:40, segundo tempo. É a Pessoa na 28ª rodada do Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Brasil 2, Guarani 1, Edu Pinheiro. Continuem no Brasileirão, segundo tempo lá em São Januário, Vasco 0, Fluminense 1. E amanhã tem Operário e Ponte lá de Ponta Grossa. O amigo Batista narra aqui, às 20 horas começa o jogo, já início da próxima rodada. Olha, obrigado aí, ó, lá de Colatina, o Paulo Lupe. Alô, Paulo Lupe, muito obrigado, Eliseu do Jardim Santa Rosa. Oi, Boris, vamos lá. É parente aí, Edu? Não, ele só falou, quem que é Lupe? Ele ouviu pela internet, não. Aí o Antônio Lupe já respondeu que não é parente. E aqui o cruzamento do Eliel para a boca do gol. A bola passou por todo mundo, foi embora pela linha de fundo. Tem tiro de meta o Brasil. E ponto depois, não, Edu? Não, só para encerrar, o Alexandre, aqui de Curitiba, tá avisando que o motorista do ônibus que conduziu a delegação do Guarani até o estádio, lá de Pelotas, ele foi massagista do Brasil de Pelotas. Interessante, hein? O motorista foi massagista do Brasil de Pelotas. Obrigado pela informação, Alexandre. Valeu, Alexandre. Aliás, como é que é a logística, Marquinhos? Vai de avião até Porto Alegre, de Porto Alegre a Pelotas. Segundo o Tigrão, pega o queixo duro, né? Olha o Ellison pro time do Brasil, dominou, limpou, caiu! O árbitro mandou seguir. O árbitro falou que não foi nada, rapaz, não sei não, hein, Marquinhos? Eu, sinceramente, fiquei na dúvida. Mas temos dois excepcionais comentaristas aí. Que já vão opinar sobre o lance. Quer dizer, então, que de Porto Alegre a Pelotas vai de busão. Busão. Entendi. E vai ter que fazer, claro, o retorno, né? Não, o Guarani dorme em Pelotas. Não, sim, mas vai ter que de novo pegar o busão e voltar para Porto Alegre. Até Poá. Bruno José, boa jogada, dominou, cortou, limpou, fintou, pintou, golaço, mandou pra fora! Bruno José, uma jogadaça do atacante do Brasil, por muito pouco ele não mata o terceiro. E o terceiro gol, nesse momento, ficaria muito difícil para o Guarani, Cobrão. Ficaria ruim, né? Até porque o Guarani abriu, né, a sua marcação, tá jogando no contra-ataque e corre esse tipo de risco aí. 2-1 para o Brasil. São 3 horas de busão, 3 horas e meia mais ou menos de carro, viu, Boris? Dorme hoje então em Pelotas, e amanhã inicia sua trajetória de volta. Dorme exatamente neste hotel aqui que eu tô mostrando a caneta para você. Sim, lá do nosso amigo Jax. Alô, Jax, um abraço para você. Ponto
Ponto 10 Restaurante, agora com WhatsApp direto para o seu pedido delivery 1997410668. Receba em casa a melhor pizza de Campinas, peça pelo WhatsApp 1997410668. O delivery do Ponto 10 Restaurante entrega para você. Pelo YouTube, Rádio Bandeirantes de Campinas, obrigado pelo carinho, pela audiência, também pelo Facebook, Band Multi, aplicativo da Rádio Bandeirantes, demais aplicativos, são as plataformas digitais para você acompanhar o futebol com a equipe de Carlos Batista aqui da Bandeirantes Campinas. Bola solta para o time do Guarani, domina Didi, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, fechadinho com as linhas próximas do time do Brasil, dificulta a ação ofensiva do time do Guarani, que tenta agora pelo meio, boa bola enfiada, Renanzinho tentou ajeitar no pivô, a bola não chega no Crispim. Tira a defesa e vem contra-ataque no Brasil. Lançado o Ellison. Tira Gabriel Mesquita. A bola bateu no atacante. Vai ficar ainda viva, mas aqui na esquerda. Está voltando para o gol Gabriel Mesquita. Ele prefere deixar a bola sair. Não, a bola não saiu. O Ellison. O árbitro parou o jogo, está marcando uma regularidade. Impedimento, é isso? É, ele marcou ali a irregularidade, né? E também faz sinal ali para o banco de reservas da equipe do Guarani. 2-1 o jogo, é que vai mudar o bugre, hein? Modificação, vai entrar o Matheus Souza, que é atacante, garoto que veio da base, meio atacante do Guarani. Já confirmo o atleta que deixou o gramado, Boles. Matheus Souza é o 32, né? Isso aí. 32, Matheus Souza. Mais uma esperança de ataque para o time do Guarani, que trabalha por dentro com Arthur Rezende. Empurrou para Marcelo pela meia direita. Quase 38. Estamos entrando naquele período crucial do jogo. Sai o Valber. Valber foi embora. Tira um zagueiro. Coloca um atacante, mas perde a bola também o Guarani. Bruno Matias tentou passe no comando. Tira a defesa. Briga Arthur Rezende no bate, rebate. O Bandeira marca lateral para o Guarani. Ele vai colocar o Bruno Silva na zaga, né? Isso, volta. Não, Bruno Silva. Que é volante, vai pra zaga, porque o Bruno Valber Silva deixou saiu, gramado. né? Bruno Silva saiu. Ah, é verdade, o Bruno Silva saiu e entrou o Marcelo. Vem embora o Bugrão. Bola com o Didi. Em princípio, ali quem tá voltando é o Marcelo. Didi recolheu, dominou. Tem Marcelo pedindo. Cristóvão aberto pela direita. O Guarani tenta para a esquerda. Arthur Rezende volta o jogo com o Didi na paciência por dentro da cabeça do grande círculo para Marcelo. 38,5. Segundo tempo, 2-1 para o Brasil. Domina Cristóvão. Empurrou na área para Arthur Rezende. Dominou. Chega Diego Ivo. Cortando, mandando a bola para fora. Escanteio é para o Guarani bater. O último corte foi do zagueiro do Brasil. Meteu para fora. Tem o Lucas Crispim perto da bola para cobrança. Saiu, deixou pro Arthur Rezende, vem pra bola, pé direito, vai jogar da dentro, capricha Arthur Rezende, o Bugrão em busca do gol de empate, vem pra cobrança Arthur Rezende, levantou, cruzou pra área, subiu, tirou lá atrás de defesa, emendou de primeira, o chute brigou, a bola passou, passa a direita, vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Brasil. Aldemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger, bem o Tigrão, quase 40 minutos, 2-1 pro Brasil e o jogo, Tiger. Boles, é a hora do Guarani mostrar dentro do jogo uma intensidade que ele não teve até agora. Achou o gol aí, perde por 2-1, mas é um time que não tem, né, aquela pegada, aquela antecipação, aquele apetite para disputar inclusive a segunda bola. É hora agora aí nos últimos minutos, vamos bater nos 40 agora, com o Brasil também já dando flagrantes sinais de cansaço, do Guarani fazer prevalecer a sua melhor condição técnica, mas aliando isso a uma intensidade que o time não mostrou, volto a dizer, até agora dentro da partida. É o tudo ou nada para conquistar pelo menos o empate, que dentro das circunstâncias e da falta de inspiração do Guarani no jogo de hoje, já estaria de bom tamanho. É agora, é o momento de pressionar, é o momento de adiantar as linhas, é o momento de jogar inclusive em cima do próprio desespero na tábua de classificação do Brasil. Tem falta o Guarani para bater, quem sabe agora na bola parada, vem Arthur Rezende, vai jogar da dentro, bola colocada pela meia esquerda, da área Didi, Matheus Souza que acabou de entrar, Bruno Sábio levantou direto pro gol, aí recuou pro goleiro, fica fácil pro Rafael Martins fazer a defesa. Marcos Luiz, você sabe que para ter um bom dia, uma boa tarde, ou também uma boa noite, tem que ter o Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229, 3271-3241-7229, 3241-7229. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais.
Pablo na esquerda, trabalha com Eliel. Devolve a Pablo, recolheu, dominou o tempo, vai passando. 41 segundo tempo. Já o jogo aberto na Band Campinas. Domina Marcelo, entrada na grande área, bloqueado pelo Ellison. Abertura para Cristóvão, girou, pedalou para cima do marcador que é Bruno José. Empurra por dentro, Casanotti sai na marcação. Didi empurrou para Pablo. Pablo tem Arthur Rezende, força na ponta para Eliel. Eliel levou para o fundo, chega por baixo, fazendo o corte, colocando para fora o zagueiro. Cede lateral que já foi batido por Pablo. Arthur Rezende na entrada da grande área para bater o Souza. Domina o garoto, serviu na ponta para Pablo. Pé direito, levantou no segundo pau. O goleiro saiu e pegou. Segura firme no segundo pau. Rafael Martins e faz a defesa. Aí no segundo andar, tranquilo, né? Vai ganhar mais alguns segundos de jogo. Finalzinho, 2-1 para o Brasil. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41:40, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo você, Ricardo, no futebol da Bandeirantes, em AM 1170, em AM 1270, Band Ribeirão. Série B, 28ª rodada. Brasil 2, Guarani 1, Edu. Olha, o Guarani nesse momento, 8º colocado, perdendo, congela nos 40 pontos, fica a 5 pontos aí do G4, faltando agora 10 rodadas, hein? Na sequência, o Guarani tem 2 jogos no brinco, conforme disse o Marcos Luiz, o Confiança na quarta-feira e o Figueirense no domingo. Guarani tenta pelo meio, os 2 jogadores foram para a bola, quase o Guarani perdeu, conseguiu a recuperação. Didi na ponta com Pablo, levantou para a boca do gol, ela tocou no travessão. Incrível no cruzamento do Pablo. 2 jogadores bugrinos fecharam. A bola quicou no morrinho, o artilheiro e subiu. Caprichosamente tocou no travessão e não entrou, Marcos Luiz. E seria o gol salvador da equipe do Guarani, né, Bolis? Ela bateu no travessão, foi embora. Escanteio a favor da equipe do Guarani. Está caído ali o Ellison. Não, é o Ivo. É o Ivo. Ivo Siebert. Sim. Rapaz, a bola quicou ali na entrada da grande área e subiu, mas o goleiro Rafael Martins é emoção pura, hein? No gol do Guarani ele já borboletou uma barbaridade. Agora, ele perdeu o tempo da bola. Temos um especialista aí, né? Quando ela bate, ou ele abafa antes dela bater ou fica na dele. Ele vai, perde o tempo, ela cobre e o travessão o salvou. Renanzinho jogou para a área, afasta, tira a defesa, rebote para bater o Souza, serviu na ponta com Pablo de novo, puxou para o pé direito, pressionou o Guarani, cruzou no segundo pau, o goleirão saiu, foi para a disputa com o zagueiro, o árbitro marcou a falta, aí foi falta. Houve a falta por ali, cometida pelo jogador Pugrino Cristóvão, para cima do Rafael Martins, o jogo está parado. Vamos ouvir, eu vou ser agora o narrador. E para você, Gleger, falhou ou não falhou o goleiro? Falhou, deu sorte, né, Tigão? A bola pegou no travessão, mas ele perde realmente o tempo da bola. Perdeu o tempo da bola, né? E isso daí você tem que definir antes, né? Ele esperou demais a definição. E eu acho que o Tigrão, Boris, eu acho que o Tigrão jogou no gol, viu? Foi goleiro. Foi goleiro. Tô achando, porque... Joguei quando no Pebolinho eu era o goleiro. É que você era o dono da bola, né, Tigrão? Será que não teve uma participação especial lá no Torneio da Cana? Ah, teve, certeza. Torneio da Cana eu era só degustador. Do quê? Do líquido. Aqui tem lateral para fazer a cobrança, o Guarani, 44, já sobe a placa do árbitro, ou do quarto árbitro, com os minutos acrescidos pelo árbitro. Domina pelo meio, Didi, abertura para Marcelo recolheu, dominou para Pablo, aliás, foi Pablo realmente quem tentou um passe de calcanhar, entrou, tirou a defesa, tirou mal, a bola volta de graça ainda para o time do Guarani, com Eliel por dentro para Arthur Rezende, recolheu, dominou, cortou, limpou, fintou, serviu de novo na ponta para Eliel, pé esquerdo na bola, na entrada da grande área, não dominou o Crispim, a bola passou por todo mundo, sobra com Bruno José, aqui pela esquerda ele tenta armar o contra-ataque, chegou na marcação Marcelo, apertou Bruno José, caiu, é só lateral, com o auxílio ali do quarto árbitro que imediatamente apontou, lateral que o Guarani já cobrou com Marcelo, Arthur Rezende, piscou a placa ali, eu acho que 5 ou 6, hein, talvez 6, aqui vem embora, de novo o time do Guarani, 6. Vamos a 51, domina a entrada da grande área, Renanzinho, volta o jogo por dentro para Didi a Marcelo pelo meio, recolheu, dominou, fechou
fechado o time do Brasil. Insiste o Guarani de um lado para o outro. A bola volta com o Didi. Didi por dentro para Crispim. Crispim recolheu, dominou. Sempre sai coisa boa dos pés do Crispim. Ele ajeita, domina, meteu na direita. Um bolão para Pablo. Dominou, levou para o fundo, prepara o cruzamento. Balança para cima do marcador. Para, prende, olha, pensa, observa. Ainda Pablo não decide o que vai fazer. De 3 dedos, ele jogou para a área, para Renanzinho. Subiu, tirou o zagueiro. Voltou para Didi. Aí ele colocou e errou. Tentou chapar a bola subiu. Aí era força, não era não, Gleger Zorzi? Uma paulada pro gol, Trabalha a bola também, né, Boris? Tá ali no rebote ali, trabalha a bola. Tudo bem, tentou um chute, mas o chute que o Didi tentou aí, ridículo. Põe a bola no chão, trabalha. Né? O Guarani tá tentando penetrar aí, seria uma alternativa melhor. Não, acho que ele se equivocou ao chutar a bola. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. Torcedor ligado no futebol da Bandeirantes, acompanhando os minutos finais. Vem Guarani, domina Lucas Crispim, meteu para Bruno Sábio, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, girou para Arthur Rezende, devolveu para a meia esquerda para Crispim. Crispim faz a finta para lá, para cá, encara o marcador que é o Bruno Matias. Ainda Lucas Crispim, soltou na ponta para Eliel. Eliel ajeita no último terço do campo para Arthur Rezende, levantou, colocou na área, saiu no gol. Rafael Martins dá um suco na bola, afastando o perigo e salvando o time do Brasil, que tem a posse de bola com Bruno José, por dentro para o Ellison, dá um tapa para a bola, recomeça com o Alex Juan, pressiona agora o time do Guarani, foi fintado o Pablo, boa jogada do Alex Juan, mas o passe com Bruno José, já sofreu a falta, o árbitro manda seguir, vantagem para o time chavante, Bruno José leva a bola para a linha de fundo, para valorizar, para gastar o tempo, aí caiu, o árbitro vai marcar na falta. E aplica cartão pro Cristóvão, viu, Marquinhos? O cartão pro Cristóvão, merecido. O Cristóvão não estava pendurado, Bolis. Está caído Alex Juan, o jogo está parado no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Pintou! Opa, pintou o gol, pinta na Saci, tem gol onde, Edu Pinheiro? Eu acho que o Pinto não cai mais, porque empatou o Vasco, viu? Você tá falando do Sá, né? Então empatou o Vasco. Deixa eu ver se eu consigo descobrir o pessoal do Cartola. Não saiu aqui o marcador, mas empatou o Vasco. Nos acréscimos, 1-1, Vasco e Fluminense. Edu acaba de salvar o Pinto. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Tem falta o time do Brasil para bater. E o time do Brasil de Pelotas, claro, né, Marquinhos? Valoriza, gasta o tempo, porque a vitória é de fundamental importância em casa. E a logística do Brasil foi muito complicada, porque eles jogaram em Recife, chegaram em Porto Alegre, busão até Pelotas, pouco tempo de treinamentos e o time vai se reabilitando depois de 2 resultados, 2 jogos sem vencer. O Ellison demora demais para fazer a cobrança da falta e vai receber cartão. Por 2 vezes ele ameaçou tocar na bola, bobinho, né, burrinho, recebeu cartão. Agora ele cobra, mais o passe para o Rodrigo Ferreira. 2 bugrinos vão para a bola saiu, o árbitro marca lateral para o time do Guarani. Quem recebeu o cartão aí, Boris, por favor? Quem o foi? Ellison, o atacante do time do Brasil. A bola solta no jogo, vem embora o time do Guarani com o Didi. Didi abriu para ele, mas tem que atravessar todo o campo, levar a bola lá na frente. 49, vamos a 51, já o jogo aberto. O Guarani vai deixando passar uma oportunidade de encostar no G4. Permanece em 5 pontos a diferença para o 4º colocado, mas com muitos times ainda ali brigando pela parte de cima na tabela de classificação. Ele mostrou mais um cartão, hein? Felipe Albuquerque, lateral direito. E o Guarani tem falta. Falta que o Arthur Rezende pegou a bola, jogou um pouquinho lá na frente, mas o árbitro viu. Agora o gol, hein? O árbitro não vacilou, não. Falta a besta, a bola vai lá dentro, o goleiro sai mal, hein? Pode jogar em cima da zagueirada lá que o Guarani vai empatar o jogo. Arthur Rezende vem para a bola quase 50. O Guarani busca o segundo gol de um empate. 50 minutos, segundo tempo, você ligado. Tem falta o Bugrão para bater. Vem para a bola Arthur Rezende. Autorizado, levantou, jogou na área. Afasta, tirou atrás de defesa. A bola voltou para o Ellison. Ele faz a finta. Vem contra-ataque o time do Brasil. Bola enfiada para Bruno José. Ele ajeitou, dominou, saiu na cara do gol. Gabriel Mesquita saiu por cobertura e pintou o golaço. Golaço do Brasil! Bruno
Bruno José tem a 7 estampada na camisa. Como corre o atacante do Brasil. Bola recuperada, o Ellerson meteu, ele fugiu ainda no campo de defesa. Ganhou na corrida e na saída do Gabriel Mesquita. E saiu praticamente na risca da grande área, deu um tapa na bola e por cobertura. O Brasil de Pelotas mata o jogo. Bruno José, passe 51 do segundo tempo, ele marca. É o terceiro do Brasil, tá registrado. Gol que decreta a derrota do Bugrão em Pelotas. Bruno José, Brasil 3, Guarani 1 e o detalhe do gol, Marquinhos. O Renanzinho não conseguiu acompanhar o jogador Bruno José na base da velocidade e da experiência. E aí quando percebeu o Gabriel Mesquita tentando sair desesperado, meteu por cobertura e fez um golaço no Bento Freitas. 3-1 o jogo, Boles. Vai terminar no estádio Bento Freitas, derrota do Guarani, apita o árbitro. Não há tempo para mais nada, termina em Pelotas. Vitória do Brasil, Guarani perde e perde também a oportunidade de encostar no G4. Brasil 3, Guarani 1. A bola parou de rolar em Pelotas e vem aí na Bandeirantes o jogo aberto. Sim, o jogo aberto aqui, olha, Guarani 8º colocado, 40 pontos. Depois tem o Avaí também com 40 à frente, Cuiabá 44, CSA 44 à frente e em quarto lugar o Sampaio Corrêa com 45. Então uma diferença de 5 pontos e faltam 10 rodadas. Chapecoense tem 57, em segundo América 53, em terceiro Juventude 46, repito, quarto Sampaio Corrêa com 45. Edu. Sim, pois não, Tigrão? Não, só uma observação, né? Lance pro Guarani empatar o jogo. O senhor Arthur Rezende, que bate bem na bola, com o time todo do Guarani dentro da área, lance para empatar, volto a dizer, ele joga na cabeça do primeiro zagueiro, bate curto, com o time todo adiantado. Aí, contra-ataque, 2 contra 1, toma o terceiro. Ou seja, realmente, eu usei essa expressão aqui, o Guarani está diferentão. Diferentão. Cláudio Zaidan que assina isso daí. Sabe o que aconteceu ou não? 3-1 contra um dos lanternas da competição. Irreconhecível, Guarani. Perdão, Edu. Imagina, irreconhecível. Tigrão. E nota 0 para o senhor Arthur Rezende no momento de empatar o jogo, no momento que o Brasil de joelhos pedia para o jogo acabar, ele bate uma falta displicentemente e dá o contra-ataque que gera o terceiro gol. Você já conclui seu comentário, Tigrão? Oi, Marcos Luiz. Jogadores estão deixando o gramado, Edu, e é claro que, para ouvir aqui, o Bruno José, atleta da equipe do Brasil, aliás, fez um golaço, né, por cobertura em cima do Gabriel Mesquita, jogador da equipe Chavante. Por estar me homenageando esse gol, eu fico muito feliz pela vitória que a gente teve hoje, né? Ainda mais dentro de casa, a gente sabe da nossa força aqui. E eu queria, lógico, dedicar esse gol à minha família, à minha esposa, mas eu também queria dedicar esse gol a mim, que desde o começo da minha carreira nunca desisti e hoje eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro gol profissional. Então, além de dedicar à minha família, à minha esposa, eu quero dedicar esse gol a mim. Aí o Bruno Matias, hein? Humildade dele, hein? Bruno Matias. Quero que dedicar o gol a mim. Eu Boa. falei Bruno José, Foi mas original. é o Bruno Matias, né? Ah, o Você quer dar presente pra quem? Pra mim mesmo. É aquela do amigo secreto, né? Quem você tirou? Eu vou me presentear. Aqui, ó, vou dar esse carro aqui pra mim mesmo. É verdade, Tigrão. Que é isso? Esse foi o Bruno Matias, né, Marquinhos? O Bruno Matias, eu falei Que Bruno bateu José, pênalti, né? Mas foi o Bruno Matias, jogador porque da equipe do Brasil, que acabou marcando o gol também lá no Bento Freitas. Desviou em quem no primeiro gol, hein? Não dá pra... Ah, o Tigrão falou. Descia no Murilo Rangel. Murilo Rangel. Esse menino aqui, eu tava comentando com o Kleber aqui, gente. Você vem já, o Marcos Luiz, se alguém do Guarani falar, por favor. Esse menino que fez o gol agora, o terceiro... Bruno José. Bom jogador, hein, Gleger? Muito bom jogador, rápido, né? Decisivo. Você vê, não é qualquer um que faz um gol que nem ele fez aí agora. Não, tudo bem. Houve o contra-ataque, o erro, mas ele levantou a cabeça, protegeu, não se desesperou, percebeu que o Gabriel Mesquita estava adiantado, deu uma cavada. Mas ele perdeu. Eu estava assistindo hoje, Flamengo e Santos, o Pedro, né, que é um dos artilheiros aí também do ano, caramba, tentou dar uma cavada dessa hoje e não conseguiu, não. Mas o Bruno José perdeu um gol. O Brasil de Pelotas fez 2-0 com o pênalti. Na sequência, esse Bruno José, ele carregou, aqui ele tinha um companheiro para passar, mas ele carregou e chutou, perdeu um gol. Sim, exatamente. Mas exatamente. Bom jogador, é bom jogador. Eu gostei também do Luiz Henrique, o número 9 do Brasil de Pelotas, eu gostei muito. Mas, Edu, é aquele negócio, né? A gente percebe, inclusive teve um lance que o lateral esquerdo lá, o Alex Juan,
faz um corte e vibra como se tivesse feito um gol. Eu acho que essa vitória do Brasil de Pelotas sobre o Guarani deve-se muito a isso. A vontade, a determinação, a concentração do time do Brasil. O Guarani realmente não vibrou com a partida, achou que, pela dificuldade que o time adversário está na tabela, ganharia a partida facilmente e a qualquer momento. O Guarani castigado em Pelotas, tinha tudo. É melhor time, vem na melhor campanha, vem numa crescente, numa ascensão. Tinha tudo o Guarani para trazer 3 pontos e até mesmo 1 ponto lá de Pelotas. Mas eu acho que faltou um pouco mais de concentração, faltou um pouco mais de intensidade e faltou aquilo que eu citei agora aqui do Alex Juan. Vibração para esse time do Guarani. Oi, Tigrão, por gentileza, ô Marquinhos, você volta já na coletiva. No Felipe Conceição, tá bom, Marquinhos? Edu, até já. Ô, Tigrão, por gentileza, conclua o seu comentário aí. Brasil de Pelotas 3, Guarani 1, Tigrão. Já passei um teaser aqui ao longo do jogo e nesse finalzinho até me desculpo com você de ter entrado. Tigrão, que isso. Mas era o momento da gente não perder, inclusive, claro, exatamente a hora de dizer, no momento em que saiu o terceiro gol, um vacilo, uma bobeada muito grande do Guarani, indo com todo mundo e o Arthur Rezende batendo displicentemente. Ou bate para alguém fazer o gol, ou bate para dificultar para o goleiro, ou então chuta lá em Porto Alegre, a bola em Caxias do Sul, sei lá onde. Mas dá esse balãozinho aí na cabeça do Beck, com todo mundo lá dentro, para ficar depois 2 contra 1, ou seja, numa falta ofensiva você dá de graça um contra-ataque, isso aí é mais ou menos o espelho do que foi o Guarani hoje. Uma atuação apagadíssima. Estava olhando aqui novamente o gol marcado pelo Bruno Sávio. O cruzamento vem por baixo. A bola não chegaria na cabeça dele. O zagueiro adversário bate na bola, ela sobe e o Sávio, com um grande reflexo, quando a bola sobe acidentalmente, desvia do goleiro que também sai mal caçando borboleta. Um gol acidental que o Guarani achou, ainda com bastante tempo para tentar reagir dentro da partida, contra um time ameaçado por zona de rebaixamento, que agora se revigora, claro, vai a 36, mas o Guarani conseguiu o gol a 26 minutos. O jogo foi a 51, portanto nós tivemos mais 25 minutos de jogo e nenhuma chance foi criada, nenhuma defesa do goleiro, absolutamente nada, fora aquela bola na trave também, meio que acidental, né? Porque a bola vem de cruzamento, o goleiro sai mal, perde o tempo, ela pinga e sobe e bate no travessão, acidentalmente, não por uma bola trabalhada. Uma das piores atuações do Guarani sob o comando do Felipe Conceição. Time sem vibração, o Gleger já frisou, eu usava aqui, by Cláudio Zaidan, o esquisitão, diferentão o Guarani, pernas pesadas, perdendo todas as segundas bolas, um time preguiçoso, um time que fez a obrigação. Estão perdendo, vamos tentar dar um abafinho aí. Vamos tentar dar uma amassada. Mas sem convicção, né? Sem profundidade. Sem aquela verticalidade que tem caracterizado o time. A zaga hoje, mal posicionada. O senhor Didi voltou ao time, ainda está longe do ritmo. E o Valber, que jogou praticamente todas e que vem sendo um dos destaques da equipe, hoje também desatento, mal posicionado, tomando bola nas costas. Os laterais não apareceram, ou seja, uma noite de domingo para ser esquecida pelo torcedor do Guarani, onde o time tinha tudo para encostar, tinha tudo para definitivamente deslanchar contra uma das piores equipes da competição, se deixou envolver, não brigou pela posse de bola conforme a gente tem visto, não mostrou vibração, não mostrou o espírito que a gente gostaria de ter visto e tombou vergonhosamente, para mim, vexame do Guarani em Pelotas, perdendo por 3-1 de forma justa contra um time que não tem capacidade técnica para estabelecer um placar desses em cima do Guarani, a menos que tivesse existido aquilo que se confirmou na partida, ou seja, uma preguiça incomensurável, uma preguiça surpreendente do Guarani, numa noite de falta de inspiração, de transpiração
e de tesão de jogar futebol. Um vexame do Guarani em Pelotas, Edu Pinheiro. Meus amigos, foi assim, no primeiro tempo, um resumão aqui, Bruno Sávio a 20 minutos, um chutaço de fora da área, raspou, a 28 falta, Lucas Crispim cobra, o goleiro não chegaria, saiu, raspou, a 33 gol do Brasil, Luiz Henrique fez 1-0 após escanteio, uma sobra, a 35 seria o empate do Guarani, o Bruno Sávio cabeceou na trave, cruzamento do Bidu, a 46, Cristóvão, tabela com Bruno Sávio, chuta, cara a cara, o goleiro defende, veio o segundo tempo com 15 segundos, pênalti para o Brasil de Pelotas, o Valber faz pênalti em Luiz Henrique, o Bruno Martins cobra e faz 2-0 com 1 minuto e meio, a 6 minutos, Bruno José, perde gol feito, seria o terceiro do Brasil de Pelotas, a 26, Bruno Sávio, gol do Guarani de cabeça, cruzamento do Bidu, mas desviou, vai para Bruno Sávio e faz o gol bugrino. Depois a 35, um lance duvidoso, seria pênalti para o Brasil de Pelotas. Depois a 36, Bruno José perde gol para o Brasil de Pelotas. A 42, Pablo dá um cruzamento, ela pinga e bate no travessão, seria o empate. E a 50 minutos, contra-golpe, Bruno José faz 3-1. Muito obrigado ao pessoal aí de Ribeirão Preto, AM 1270, o pessoal daqui de Campinas, nosso bom AM 1170, aqueles que acompanharam no Facebook, no YouTube, nosso muito obrigado, Rádio Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Campinas, muito obrigado mesmo. E nós seguimos aqui no nosso jogo aberto, vem aí o craque do jogo, a ficha técnica, tem a defesa do jogo e tem também o gabarito do jogo, jogador por jogador será analisado, fica aqui o nosso convite, coloca no Google aí, ouvir a Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas, ouvir. Pronto, na primeira opção, Pimba, você já pega e nos ouve. Muito obrigado. Agora, 22h35, Brasil de Pelotas 3, Guarani 1. Vem aí o nosso jogo aberto. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br.